quanto tempo você tenta se sentir seguro como terapeuta? Quantas vezes você já se olhou no espelho e falou: será que essa profissão é para mim? Quantas vezes você já teve medo de cobrar pelo seu trabalho e acabar perdendo o seu cliente? Há 10 anos, eu decidi seguir o meu propósito de vida e ajudar outras pessoas a se libertarem dos seus problemas emocionais. De lá para cá, a terapia saiu de uma ciência pouco valorizada para uma das áreas mais estudadas no mundo todo. No Brasil, a procura por profissionais da área vem batendo recordes ano após ano. E quem tiver as ferramentas certas nas mãos vai se tornar cada vez mais relevante, conseguindo mais clientes e gerando mais resultados. O que você vai aprender na aula de hoje é a chave secreta, que uma quantidade bem pequena de terapeutas tem aplicado para encantar os seus clientes já na primeira sessão. Você vai aprender os 3 segredos para transformar o seu primeiro atendimento em uma sessão de excelência, gerando confiança, segurança para você e para o seu cliente. Me conta, você está preparado? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Encontro para Terapeutas. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo. Estamos aqui ao vivo, galera. Ao vivo nesse momento. E hoje a gente vai falar sobre como você vai identificar a raiz emocional do seu cliente, do seu paciente, a raiz do problema emocional do seu cliente já na primeira sessão de uma forma prática. Eu quero que você me diga aqui abaixo se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem também, para a gente já começar. Vou compartilhar a tela aqui. Isso, agora foi. Então vamos lá. Compartilhar os slides aqui para ficar mais didático a nossa dinâmica, tá? Então, quem eu sou, né? Vamos começar aqui. Eu me chamo Edenilson Júnior, seja muito bem-vindo. Eu já sou terapeuta há mais de 9 anos. E hoje aí, na rede social, eu sou considerado terapeuta dos terapeutas, porque além de atender psicólogos, terapeutas que querem se destravar, eu também sou professor de terapeutas, mas depois eu vou falar melhor sobre isso para você. Mas antes eu quero que você me diga aqui nos comentários da onde que você está falando e qual que é o seu... Você trabalha com o que hoje? Se já é terapeuta, não é terapeuta? Me diz aqui que eu quero acompanhar. Nós estamos aqui aumentando a quantidade de pessoas ao vivo, né? E, obviamente, eu não vou conseguir responder o comentário de todo mundo, óbvio, mas eu quero dar uma olhadinha em quem que está participando aqui ao vivo comigo, tá? Então, vamos lá. Daniela de Fortaleza, seja bem-vinda. Daniela, você é terapeuta, não é terapeuta? Enfim, coloque aqui para mim. Juliana de BH, terapeuta. Seja bem-vinda. Júlia de BH. Os comentários vão subindo, às vezes eu perco ali. Júlia de BH, terapeuta. Seja muito bem-vinda. Vamos lá. Marcos Aurélio de Florianópolis, grande Florianópolis. Seja bem-vindo, Marcos. Giovana de Araraquara. Seja bem-vinda, Giovana. Então vamos lá, galera. Coloca aqui também nos comentários se você já é terapeuta, se você não é terapeuta. Às vezes tem um delay do que eu falo para os comentários, mas a gente vai se ajustando aqui porque a gente está ao vivo, tá? Então, quem sabe faz ao vivo. Então, olha só, um acordo aqui com você antes da gente começar, tá? Vamos começar com os alinhamentos bem feitos. Primeiro, esse nosso encontro vai durar mais ou menos 1h30 a 2 horas. Porque é uma imersão. Eu quero imergir aqui com você, para você entender mais dos bloqueios emocionais, das travas mentais, em como você destravar a mente do seu cliente e do seu paciente. Então, Edenilson, me explica melhor qual que vai ser o tema de hoje, a dinâmica, tá? Eu vou te apresentar hoje uma ferramenta que vai facilitar muito o teu atendimento e vai te dar segurança para você atender qualquer caso e qualquer demanda emocional no seu consultório. Sem você precisar ficar deixando o cliente desconfortável e cutucando a ferida dele de uma forma muito profunda. Sem ficar remoendo traumas do passado de forma dolorosa, porque tem gente que não quer fazer isso. Sem você ter medo, se você é um terapeuta iniciante, do que fazer em cada sessão. E muito menos com medo do seu cliente não confiar no seu trabalho. Essa é a nossa missão aqui. Qual ferramenta, Edenilson, que eu vou utilizar para ter mais segurança, descobrir o conflito emocional do meu paciente, do meu cliente, com mais assertividade e poder, obviamente, trabalhar o destrave, né? Porque de nada adianta só descobrir o problema, você tem que também resolvê-lo. E a gente vai falar sobre todos esses pontos aqui, tá bom? Então, é sobre isso que a gente vai falar, é isso que você vai aprender. Vamos ver se está funcionando os slides aqui. Foi. Então, o que você vai aprender aqui, né? Como se tornar um terapeuta reconhecido pelo seu trabalho, pelos seus resultados. Como fazer a tua primeira sessão como terapeuta. Então, sim, hoje, se fosse para definir um tema central, é como fazer a tua primeira sessão como terapeuta.
de forma segura, mesmo que você não tenha atendido muitas pessoas ou não tenha atendido ninguém. Eu vou te mostrar aqui que você não chega aplicando técnicas na pessoa, você não faz sessão de anamnese na primeira sessão. Eu vou te mostrar exatamente o que você vai fazer na primeira sessão, tá? Erilson, qual que é a melhor técnica terapêutica para extrair o resultado do tratamento? Esse é o ponto central aqui do nosso encontro de hoje. Você também vai entender como que a gente determina a quantidade de sessões de acordo com a demanda do cliente. Então, meu Deus, será que eu faço um pacote? Será que eu faço por sessão? Como que funciona melhor para proporcionar resultados e uma ótima prestação de serviço? Porque nós estamos prestando um serviço para as pessoas que estão com problemas emocionais, certo? E aqui você vai entender o ouro também. O que eu não divulgo de forma gratuita, de forma alguma, a gente divulga só em ambientes controlados, que é as 50 afirmações ou 50 perguntas para identificar o conflito emocional na vida do seu cliente já na primeira sessão. Esse é o grande ouro que foi desenvolvido depois de 8 anos estudando, depois de 8 anos atendendo, onde sim, hoje eu vou te mostrar quais são as 50 afirmações do famoso, que talvez você já tenha ouvido, né? Porque muito se pergunta nas nossas redes sociais, que nós temos aí mais de 60 mil seguidores no Instagram, mais de 70 mil seguidores no TikTok. Muito se pergunta do como funciona o teste de identificação de travas mentais. E a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Então é por isso que eu recomendo que você fique até o final, tá bom? Então fica até o final desse nosso encontro para você entender todos esses pilares aqui, tá bom? Então, Erilson, me explica melhor ali o que vai ser o benefício de eu ficar até o final com você, então. Hoje eu vou te ajudar, você como terapeuta, ou se você não é um terapeuta, então esse encontro também é para você que não é terapeuta ainda, a se sentir 100% seguro para conduzir um tratamento do começo ao fim, gerando cada vez mais resultados para os seus clientes e para os seus pacientes. Então, vou repetir aqui, tá? Eu quero saber, agora de fato, só essa pergunta aqui. Quem aqui já é terapeuta, já tem uma formação anterior, fala eu. Eu já fiz uma formação anterior. Se você ainda está pensando em fazer formação, não. Quem já é terapeuta e está com dificuldade, muitas vezes, em vender o seu serviço, em se sentir seguro para atender, o que eu faço em cada sessão, coloca aqui abaixo. Mariana, eu, Roberto, eu. Quem mais? Coloca aí. Coloca aqui para mim, galera. Às vezes vai subindo ali, mas eu. Lucas, eu. Seja bem-vindo, Lucas. Maria Emília, eu. Shirley, eu. Legal, Shirley. Então, olha só. Agora começou a aparecer os comentários aqui. Eu não vou conseguir ler de todo mundo. Então, parabéns, vocês já são terapeutas. E muitas vezes os terapeutas eles têm dificuldades, né? Eles têm dificuldades em conduzir um tratamento com confiança, com segurança. E a minha função aqui é te ajudar a ter essa segurança, essa confiança em conduzir os atendimentos. É uma tarefa aí que, enfim, ela não é fácil, né? Imagina só, um anestesista. Olha só a responsabilidade que tem nas mãos dele. Ele lida com pessoas. Decisões erradas podem implicar em consequências desastrosas. Então a gente tem que ter uma atenção no nosso cliente, porque cada pessoa é única, cada demanda é única, a gente tem que entender as travas mentais por trás daquela queixa daquela pessoa. Só que eu quero que você não se desespere, né? Eu não quero te deixar com medo, não é essa a minha função aqui. Mas a gente tem que entender a importância da nossa profissão. A nossa profissão hoje ela vem sendo cada vez mais procurada, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, cada vez mais procurada não só para pessoas que querem se formar, mas também por pessoas que querem se destravar, querem resolver seus conflitos emocionais. A procura está aumentando drasticamente. E ela aumentou tanto que antes de eu ensinar terapeutas, eu já tive que fazer parcerias com terapeutas porque eu não estava conseguindo mais atender. Porque as pessoas estavam procurando cada vez mais. Então hoje, inclusive, eu tenho uma clínica, onde essa clínica atende as pessoas, sejam terapeutas ou não, com terapeutas formados por mim, para ajudar as pessoas a se destravar. Então existe demanda. Mas calma, tá? Calma. Tá tudo bem se você ainda não entende desses processos, porque eu sou capaz de te ajudar. Eu consigo te ajudar depois aí de 9 anos atendendo e mais de 70 mil alunos. Eu vou conseguir te libertar dessas dores só nesse encontro. Então por isso que eu recomendo que você fique até o final. E foi assim, né, que muitos dos nossos alunos fizeram.
É possível você se destravar, é possível você resolver suas demandas emocionais e viver bem como terapeuta, atendendo da sua casa ou atendendo num consultório presencial, quem sabe, ou só da sua casa, como eu já atendi por muito tempo. Agora eu tô aqui no meu consultório, tá? Tô aqui na minha sala, no meu consultório, onde eu atendo de forma presencial, mas boa parte dos meus atendimentos são únicos e exclusivamente de forma online, 90% deles, certo? E é isso que terapeutas, como eu vou te mostrar agora, fazem. Terapeutas aí que já se destravaram, já entenderam sobre as travas mentais e estão hoje prosperando cada vez mais. Aumenta o volume, dá só uma olhadinha no que esses alunos vão dizer. Olha só. Quando eu conheci a formação, que eu vi a forma que se trabalha, que se aplica nos pacientes, 1000 vezes mais rápido. Eu dei até um depoimento no grupo nosso lá, inclusive, falando que em 5 sessões a pessoa resolveu um problema que ela estava sobre medicação há 10 anos. Então, eu sabia, mas eu não sabia como tirar isso dela, porque mesmo que a gente insistisse no tratamento, ela voltava, uma semana depois ela estava do mesmo jeito. Então, o que eu percebi? Que quando a gente começou a aplicar o protocolo lá da trava de autoconfiança, de vítima, na outra semana ela vinha até com um semblante diferente, mais poderosa, sabe? Então, a gente já sabe que tá funcionando, né? Poder falar um pouco do meu depoimento, que hoje, né, eu me sinto muito mais preparado, muito mais seguro para realizar atendimentos, né, e estar ajudando as pessoas a resolverem essas demandas emocionais através do teste, né, de identificação de travas. Me sentia muito insegura ainda de ter assertividade, né, no que ressignificar nos clientes. E as travas mentais me trouxe esse direcionamento de poder ser mais assertiva no que atuar e como melhorar, não só nos clientes em si, mas em mim. Percebeu, galera, que é possível você se destravar? É possível você ajudar outras pessoas a se destravarem? Então é um passo a passo. E é isso que eu quero conversar aqui com você hoje. Vou voltar a compartilhar a tela com você e eu quero que você se situe aonde que você está aqui no nosso trabalho. Porque tem pessoas, me diz aqui, nós temos 2 tipos de pessoas, tá? Pessoa que já é de casa, que eu costumo falar, e pessoa que é visita. O que é visita? Aquela pessoa que nunca chegou aqui, nunca pisou aqui, é uma pessoa nova. Me conta, me diz aqui nos comentários, você é de casa ou você é uma visita? Né? E não que você não possa se tornar de casa, mas eu quero saber aqui melhor quantas pessoas já me acompanham, quem que é visita. Me diz aqui para mim, né, esse termo nosso. Visita, estou visitando, estou conhecendo. Visita, legal. Perfeito, galera. Então, é interessante você se situar e conhecer um pouquinho melhor do nosso trabalho. Aí eu já vou entrar nas técnicas, na técnica propriamente dita e no teste de travas mentais. Aqui, uma das características do nosso trabalho é didática, clareza, a gente consegue te trazer isso em todas as nossas aulas, você não vai ter dificuldade de entender, porque é muito simples, não que foi simples de desenvolver essa metodologia, foram 8 anos para desenvolvê-la, mas ela é simples de ser entendida e aplicada hoje. Antigamente não era tão simples assim. E também a gente procura aí te auxiliar de uma forma muito direta, sem enrolação, tá? A gente é muito direto ao ponto. Então a gente já vai começar com o assunto. Quero só introduzir essa questão aqui com você. Elison, onde que eu tô? Como que funciona o teu trabalho? Né? Existem pessoas que só estão no conteúdo gratuito, lá no Instagram e tudo mais, e não deram o próximo passo. E tá tudo bem. Existe uma jornada, né? Só que existem pessoas que já fizeram cursos básicos, já foram em palestras, em imersões ali que a gente fez online, que tem o valor ali de 10 a 97 reais, né? E hoje nós temos a nossa imersão em travas mentais, onde você aprende um pouco mais sobre essa metodologia das travas. E essa que você se encontra agora. Então, você nesse momento, você está ali nessa parte da escadinha, que é a nossa imersão em travas mentais, onde eu vou te explicar todo passo a passo, como que identifica a trava e tudo mais, tá bom? Só que depois disso nós temos a nossa formação com certificado reconhecido pelo MEC. Essa formação que é onde eu ensino absolutamente tudo. E é apenas quem faz essa formação que tem a possibilidade de fazer um estágio na minha clínica, por exemplo. Então, se você olhar aqui, nós temos um programa de estágio, onde a gente gera clientes para você atender e faz toda uma supervisão, enfim. Não é coisa para você se preocupar agora, porque possivelmente talvez você nem esteja na nossa formação, né? Então, são pré-requisitos. Então, você está na imersão. E essa imersão, só ela tem o valor de R$ 597 reais. Por isso que eu falei que não vai durar 40 minutinhos. Não é uma live de meia hora, tá? Isso aqui não é uma livezinha de meia hora. É conteúdo terapêutico. Anota isso. O que eu vou te passar aqui
se chama raciocínio clínico terapêutico. Eu não vou te passar conteúdo superficial aqui. Eu quero realmente te ajudar a destravar sua mente para você ajudar a vida de outras pessoas. E não é porque eu vou passar um conteúdo realmente importante, profundo, que ele tem que ser difícil. Eu, devido aí a 9 anos atendendo milhares de alunos, eu consigo transpor esse conteúdo muito bem para você. Mas eu quero que você entenda que não é uma livezinha de meia hora. Por isso que a gente vai ficar aqui 1h30, 2 horas. Beleza? Então vamos lá, galera. Para você que chegou agora, para você que é visita, né? Quem que é você, Ednilson? Eu sou esse cara aqui que eu era policial militar, eu era concursado, só que eu descobri que eu podia ser terapeuta. Só que eu descobri isso antes de entrar no concurso. Só que eu não tinha recursos financeiros, enfim. Às vezes eu falo um pouquinho da minha infância, adolescência, que eu não sei se tem isso na sua cidade, né? Mas tem uma frase aqui no interior, onde fala assim: você é dos qualé. Já escutou essa frase ou não? Você é dos qualé. Qual que é o teu sobrenome, né? Dos qual que você é. Os antigos falavam isso, né? E eu não sou dos qualé nenhum, né? A minha família realmente teve muita dificuldade financeira, desde os meus avós até meus pais, e depois dos meus 15 anos de idade que começou a se estabilizar um pouquinho. Mas até esse momento, na minha adolescência, teve dificuldade financeira, outras pessoas tiveram que fazer compra do mês pra gente, que a gente não tinha dinheiro, meus pais desempregados, enfim. Aí eu não tinha recursos para poder fazer formações em desenvolvimento pessoal. E eu passei num concurso. Um concurso que eu não queria, mas eu acabei passando. E eu utilizei os recursos financeiros desse concurso para poder fazer formações. Só que antes de entrar no concurso, eu já tinha emprestado o cartão de crédito de um amigo meu para fazer algumas formações, só que eram mais baratas, certo? Aí eu entrei no concurso e já tirando a sua dúvida, que eu sei que é a sua dúvida, eu já atendia como terapeuta em paralelo ao concurso, tá? Então, sim, é possível hoje, você com a sua profissão, seja um CLT, seja um concursado, mesclar as duas profissões até você, talvez, quem sabe, fazer uma transição de carreira. Ou não, né? Apenas mesclar as duas profissões para você ganhar cada vez mais. Você pode atender poucas pessoas, cobrando um valor razoável e ter um valor de entrada ali, de receita no seu mês, cada vez maior. Então, chegou um tempo que não compensava mais estar no concurso, até chegar uma hora que eu saí. Então, eu já fiz aí mais de 1.500 atendimentos individuais em todo esse tempo, acho que já passou de 2.000 atendimentos. Nós temos aí mais de 70 mil alunos nos nossos treinamentos, naquela escadinha que eu te falei. Desde os treinamentos mais básicos até os mais avançados, nós temos mais de 70 mil alunos. Então, hoje eu lidero um grupo aí de empresas, no caso. Hoje nós temos a nossa certificação, que é o que você está fazendo parte aqui da imersão, no caso, né? Mas nós temos aí a parte da educação. Então, essa é uma empresa que eu tenho hoje. Outro braço da nossa empresa é uma agência, onde a gente faz o marketing para os terapeutas. Então, Luiz, eu quero captar clientes. Você tem essa possibilidade da gente lançar você como terapeuta. E nós temos um outro braço aqui na nossa empresa, que é a nossa clínica. Então, pessoas que se desempenham, fazem a nossa formação e começam a estarem esforçados a crescer, a gente pode puxar e contratar essa pessoa, como a gente já fez com vários dos nossos alunos. Então, a gente tem uma clínica online, onde terapeutas atendem de forma online, só pela internet. Lá da Bahia temos uma terapeuta, em Curitiba temos outro, em Minas Gerais temos outro. Enfim, são pessoas que nos ajudam nesse nosso ecossistema, já que eu não consigo mais dar conta de atender. Iris, por que você fez tudo isso? Por que você procurou terapia? Por que você quis essa área do desenvolvimento pessoal? Eu gosto de falar isso para você entender que nada é do nada. Quando a gente vai falar das travas mentais, daqui a pouquinho, você vai entender que nada é do nada. Você não está travado do nada. Essa tua crise de ansiedade não surgiu do nada. Essa tua insegurança, esse teu medo, essa tua trava da escassez, essas suas crenças limitantes não surgiram do nada. Nada é do nada. E eu vim de uma família que, além de dificuldades financeiras, teve problemas com alcoolismo na família. Que realmente foi uma desgraça, onde eu vivi, e só de lembrar eu sinto na pele aquilo que acontecia lá naquela época. Eu sei muito bem como que são essas situações, porque eu vivi. E eu percebi que, depois de um tempo, óbvio, né, quando eu era criança não pensava nisso, mas que o problema muitas vezes estava aqui na cabeça. Estava em não saber se controlar, não saber controlar suas emoções, não saber controlar seus comportamentos, de certa forma. Então, tudo isso eu busquei devido a uma necessidade minha. Durante muito tempo, que eu vivi até os 15 anos de idade
em toda essa desgraça, né, que ninguém tem culpa, né, cada um estava vivendo da melhor forma possível na época, até chegar um momento que eu entendi que, pô, eu não quero viver isso, eu não quero a minha família nisso. Então, não sei se você quer mudar o rumo da vida da sua família, mas eu decidi isso para mim. Eu gosto de abrir isso com você porque talvez, de uma certa forma, em algum nível, você se identifique. A minha missão de vida é te ajudar a se destravar, porque hoje eu fiz uma única coisa que eu quero que talvez você se permita fazer a partir de hoje. Que eu já fiz isso na minha vida, né? E eu ajudo outros terapeutas a fazerem isso na própria vida. Que é quebrar o ciclo. Eu decidi quebrar o ciclo de pobreza da minha família. Decidi quebrar o ciclo de alcoolismo e questões disfuncionais da minha família, de separações da minha família. Onde eu falei, a partir de hoje, a partir de mim, eu quebro esse ciclo e vai ser um novo ciclo que vai surgir. Como eu consegui fazer isso na minha vida, eu sei que eu consigo te ajudar a fazer isso na sua. Você destravar sua mente e fazer a sua família prosperar cada vez mais. Me diz aqui abaixo, fez sentido? Fala assim pra mim, Elisu, fez sentido? Eu tô contigo nessa. Coloque aqui pra mim nos comentários. Fez sentido? Então esse é o propósito de vida, né? Esse é o nosso propósito de vida aqui. E nós temos aí centenas, milhares de depoimentos de pessoas que estão quebrando o ciclo e sendo a causa da prosperidade da própria família, certo? Então, como que funciona a nossa metodologia, né? Agora a gente já vai começar no assunto aqui, tá bom? Então, pega papel e caneta que a gente já está começando. As travas mentais, ela vem do que a gente chama de metodologia TAP. Terapia de alta performance. Então, se você é novo, se você não conhece essa área da terapia, eu já quero te avisar que quando você vai em 2 terapeutas, não é porque os 2 têm nome terapeuta que eles fazem a mesma coisa. Não é porque você vai em 2 psicólogos que eles trabalham da mesma forma. Existem muitas linhas de abordagem terapêutica. Não sei se você sabia disso, mas existem milhares. E é impossível estudar todas em uma vida. Então é por isso que a gente olha o que a gente se identifica, opa, eu vou me especializar nisso e vou estudar isso daqui. E a TAP, Terapia de Alta Performance, é uma linha de terapia, onde a gente é baseado em alguns pilares, que já existem, obviamente, como programação neurolinguística, a famosa PNL, neurociência do comportamento e também a metodologia de travas mentais. Então, é nisso que é forjada a metodologia TAP, que eu vou te explicar aqui. Mas nem sempre foi assim, né? Antigamente, quando eu estava atendendo, eu quero que se você for terapeuta, você me fale se você se identifica. Antigamente, quando eu atendia, eu me sentia muito inseguro. Porque a pessoa chegava na minha frente e eu pensava o seguinte, meu Deus, o que eu vou falar para ela? Qual técnica eu posso aplicar nessa situação? Eu ficava muito inseguro do que fazer em cada caso. Meu Deus, se eu pegar uma pessoa com tal problema, o que eu faço? E vinha uma insegurança enorme. Outro problema que acontecia muito eu perguntava, fulano, como que foi a tua infância? E ela falava, não lembro. E eu falava, meu Deus, e daí? Se ela não está me ajudando, como que eu extraio as informações dela, como que eu conduzo? Isso me deixava travado como terapeuta. Porque eu, como profissional, tinha que desempenhar um bom trabalho ali. Então, devido a todas essas dificuldades, eu fui fazendo mais formações e percebendo que existiam uns padrões de pensamento e comportamento. Obviamente que isso foi depois de 6, 7 anos, tá? Só que antes era insegurança a rodo, o tempo inteiro eu me sentia sem clareza do que fazer nas sessões, até chegar o momento que eu fui entendendo esses padrões, que depois virou as 10 travas mentais. Então, o que acontece? Hoje, nós temos metodologias convencionais que fazem o contrário do que a gente faz aqui hoje, que fica cutucando a dor da pessoa, fazendo ela acessar aqueles traumas que não é necessário na maioria das demandas. Terapias que dependem que a pessoa fique se lembrando de tudo. Então, essas linhas de terapia mais convencionais, elas esbarram no que eu esbarrava antes, quando eu não tinha desenvolvido essa metodologia, e se eu encontrar pessoas que não querem que eu fique cutucando trauma, são resistentes a isso, pessoas que não lembram da infância, cara, eu não vou atender essas pessoas. Então, a gente desenvolveu essa metodologia, ela foi desenvolvida e descoberta a partir de dificuldades que eu vivi durante anos na minha prática clínica. E agora eu quero te perguntar uma coisa. Você aqui já sofreu com procrastinação? Aí você vai entender o ponto das travas mentais.
Me diz aqui abaixo, você já sofreu com procrastinação? Sim ou não? Sim, sim, sofro. Perfeito. Já vi com uma galera que sofre com isso. Olha só, nós temos uma trava mental chamada trava da procrastinação. Nós temos. Então, se você diz, eu tenho procrastinação, você vai se identificar, então, não, eu tenho essa trava da procrastinação, né? Aí que está o grande erro das terapias. Se você apenas se baseia no que a pessoa fala, em geral, ela não sabe sobre o problema dela. Por isso que ela está procurando um profissional. Se ela soubesse, às vezes ela já teria resolvido. Ela não sabe, ela não tem clareza do que ela sente. Se você, me diz aqui abaixo, se você já sofreu com ansiedade, algum sintoma, não existiam emoções na sua vida que foram tão ruins, mas tão ruins, mas tão ruins, que nem palavras explicavam? Sim ou não? Pois é. Então como que você quer que a pessoa descreva para você o sintoma dela, que ela está sofrendo, se que ela mal sabe descrever? Não tem palavras que descrevam esse aperto, essa angústia. Então, se a pessoa fala, eu tenho procrastinação, não quer dizer que ela tenha trava da procrastinação. Não quer dizer que ela tenha procrastinação. Agora você deve ter ficado chocado, né? Como assim, Elenilson? Como assim? A pessoa, ela me falou que tem procrastinação, mas você está falando que ela não tem procrastinação. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Essa foi a grande descoberta da metodologia de travas mentais. Coisa que, na verdade, outras áreas da saúde que já têm mecanismos e ferramentas para identificar o problema já fazem há muito tempo. Como, por exemplo, o médico que faz exame de sangue, exame de imagem para, aqui está o problema dela. Aí o tratamento, ele é baseado no problema que uma vez já foi identificado por exames de imagem e exames de sangue. Mas na saúde emocional, onde a gente trabalha com a percepção subjetiva da pessoa, é muito vago essas questões. Não são muito assertivas essas questões e a gente leva em conta a percepção racional do problema, sendo que o problema não é racional. O problema é emocional, é subconsciente. Se eu estiver indo muito rápido, você vai me pausando aqui, tá? Você vai me falando, olha, isso repita, tá? Beleza. Então, se ela me falou que tem procrastinação, ela pode não ter, Denilson? Sim, ela pode não ter procrastinação. Me explica melhor. Depois que a gente faz o teste de identificação de travas mentais, depois eu vou te dar exemplos disso, te mostrar os gráficos e tudo mais, a pessoa pode apontar, por exemplo, a trava da aprovação. Daqui a pouquinho eu já vou te mostrar as travas, tá? São 10 travas mentais. Uma delas é trava da procrastinação, mas tem uma trava chamada trava da necessidade de aprovação. Essa pessoa ela pode estar procrastinando, deixando coisas para depois, devido ao medo do julgamento dos outros. Devido ao medo do que vão pensar. Por que isso é tão importante e profundo? Porque se você trata essa pessoa com técnicas anti-procrastinação, você não vai resolver o problema dela. Você vai demorar mais para resolver o problema dela. Porque você não está... Vamos pegar o exemplo do médico. O médico está dando um remédio de um problema que a pessoa não tem. A tendência é que demora que não resolva. E essa é a questão de muitas terapias convencionais. Que como não sabem identificar o problema da pessoa, ficam em sessões eternas porque você não fez o trabalho de identificação bem feito. O mais caro na área da saúde, não sei se você concorda comigo, quando você vai lá no médico, é o diagnóstico. É você entender o problema, ele fazer exame de imagem, raio-x, fazer exame de sangue para ver aonde que tá teu problema, fulano, aonde que tá teu problema. É aqui, ó, o teu problema. Você tá com uma hérnia de disco. Você tá com uma tireoide desregulada. Opa, só que como que ele fez isso? Identificando o problema por meio de exames. Na questão emocional, foi por isso que a gente desenvolveu o teste de identificação de travas mentais. Porque nesse caso que eu te citei, eu tenho que aplicar técnicas para a necessidade de aprovação. O medo do julgamento. Porque é assim que a gente vai resolver o problema dela. Resolvendo o medo do julgamento, ela para de procrastinar. Deu para entender? Espero que você tenha entendido. Então, foi assim que surgiu a metodologia de travas mentais. E antes, eu me sentia inseguro, eu não sabia o que fazer. Mas depois da metodologia, o que aconteceu? Eu me senti cada vez mais seguro para atender a pessoa.
eu me senti cada vez mais seguro e os nossos alunos comprovam isso dia a dia na nossa comunidade do Facebook e tudo mais, o quanto eles se sentem seguros aplicando o teste de travas mentais, que é simples, eu vou te mostrar agora, e conduzindo o tratamento, agora sabendo quais técnicas aplicar. Deu para entender? Então, beleza. Vamos lá, deixa eu voltar a compartilhar a tela com você. Me diz aqui abaixo se você entendeu. Me diz aqui se você entendeu. Então, te dei um apanhado geral da metodologia. Metodologia TAP, Terapia de Alta Performance, tá? Que ela é a nossa metodologia TAP, Terapia de Alta Performance, ela é baseada também na teoria das 10 travas mentais, tá? Então, quais são os pilares, Edenilson, dessa metodologia? No que é pautado o que você vai me trazer aqui hoje? Primeiro, eu quero te falar sobre os pilares da profissão de terapeuta. Eu já vou falar sobre as travas mentais daqui a pouco, mas antes eu tenho que te falar dos pilares. Primeiro, você tem que entender que para você se tornar um terapeuta no Brasil, você não precisa de uma graduação. Você precisa se formar, beleza? Mas não, essa formação não precisa ser uma graduação. Ela pode ser uma formação livre, que a gente chama. Onde tem formações que têm certificado reconhecido pelo MEC e outras não. E não precisa necessariamente ser reconhecido pelo MEC para você atuar como terapeuta. Não precisa, no Brasil, disso. Você tem que se formar, porque se você não se formar, você não vai saber o que fazer na sessão, certo? Então, você vai se formar em alguma linha terapêutica. A nossa linha terapêutica é terapia de alta performance. A TAP, que a gente chama. Então, obviamente, com certificado com selo do MEC, ele gera mais autoridade, tanto mais confiança para você, como a pessoa que está sendo atendida. Mas isso não é um pré-requisito, tá? O que é a TAP, então? É o que eu acabei de te falar. A terapia de alta performance é baseada em técnicas de PNL, programação neurolinguística, destrave mental, ressignificações, talvez você já tenha ouvido falar essa frase, essa palavra, mas de nada adianta você aplicar ressignificações se você não sabe o problema de fato da pessoa. Então, o primeiro passo é fazer um teste de identificação de travas mentais. E hoje, se você entrar ali na nossa rede social, nos destaques e tudo mais, ele diz quanto que ganha um terapeuta. Quanto que eu consigo fazer como terapeuta? Como terapeuta, nós temos alunos aqui, eu vou falar dos meus alunos, né? Nós temos alunos aqui que fazem 3 mil por mês como terapeuta, 5 mil por mês como terapeuta, 8 mil por mês como terapeuta. Conversei recentemente com a Gabi, uma terapeuta da nossa formação, onde ela faturou 12 mil reais em um mês como terapeuta. E não é lotando a agenda e atendendo no desespero. Não. É atendendo poucas pessoas com qualidade, aumentando o valor da sessão, e eu ensino como que capta essas pessoas que pagam mais caro, porque todo o processo de destrave você vai ter clareza. Por que hoje você não cobra mais caro? Se você já é terapeuta, vamos falar sério aqui, tá? Por que hoje você não cobra mais caro? Quais as desculpinhas que vai vir na tua cabeça depois dessa pergunta? Vai vir desculpas, motivos, razões. Possivelmente, o motivo verdadeiro de você não cobrar mais caro hoje é porque você não confia na ferramenta e nas estratégias que você está utilizando. Porque se você confiasse e falasse, opa, eu consigo identificar tua trava mental já na primeira sessão, você cobraria mais caro. Certeza. Não tem como. A questão é que você não sabe fazer isso. Então, como você não sabe o que vai vir para o teu consultório, para o teu atendimento, para a sessão online, não, eu vou fazer de graça, eu vou fazer baratinho, né? Porque daí a pessoa não vai reclamar. Insegurança, insegurança, insegurança. Então, essa é a nossa metodologia de travas mentais. Beleza? Então, vamos começar aqui. Por que os terapeutas, eles têm medo de atender? Eles não têm segurança para atender. O medo, ele vem da ausência de clareza. Anota isso, se você é terapeuta ou quer se tornar, anota. O medo, ele vem da ausência de clareza. Toda vez que você tem ausência de clareza, você vai ter medo. Quando você tem clareza no passo a passo, o medo diminui. Vou pegar um exemplo. Por que você não sai do trabalho que você está hoje, que você não gosta? Do concurso. Eu saí de um concurso público, estadual. Tirei a minha esposa de um concurso público municipal. Por que algumas pessoas estão lá, não gostam e não saem? Porque na mente delas, e tem estratégia para isso, mas elas não sabem, ter clareza do que vai ter depois que sair do concurso. Para ela é obscuro. Ela não sabe, é desconhecido. O nosso cérebro tem medo do desconhecido.
Por isso que você não sai do concurso, por isso que você está travado, porque você não tem clareza. Isso acontece no consultório também. Se você não tem clareza do problema da pessoa, não identificou o problema da pessoa e não sabe quais técnicas aplicar para cada caso, você não tem clareza. Consequentemente, você vai ter medo. E é aí que vem o teste de identificação de travas mentais, que aniquila os medos e inseguranças dos terapeutas. Porque agora você vai ter clareza. Eu estou falando de forma fisiológica, isso é neurociência do comportamento, tá? Você vai ter clareza do que fazer em cada sessão depois de aplicar o teste de travas mentais. Deu para entender? Edilson, quais são as travas mentais? Me explica melhor, tá? Eu vou pular um slide aqui só para te mostrar quais são as 10 travas, tá? Mas depois eu vou voltar nesse slide aqui para te mostrar melhor. Então, olha só. Esse daqui é o resultado de um teste de travas mentais, tá bom? É o resultado. Você não copia isso aqui, não. Você vai copiar o nome das travas apenas. Que a gente vai começar já a falar como que você identifica de fato a trava mental da pessoa. Então, nós temos a trava da autoconfiança, primeira trava. Trava da escassez. Anota aí, eu tiro um print, tá? Trava da aprovação. Trava paterna. Trava da competência. Trava da vítima. Trava da perfeição. Trava do servidor, da procrastinação e do ambiente. Essas são as 10 travas. E o último ali que você está vendo é a referência, né? De 0 a 10. Quanto mais próximo do 10, mais ela está com aquela trava. Quanto menor, menos ela está com aquela trava. Então, nesse caso aqui, essa pessoa está com a trava da escassez nível 9, praticamente. Então, ela está extremamente travada nesse quesito da escassez. Beleza? Então, anotou o nome das 10 travas? Agora vamos voltar aqui para a gente falar de fato sobre essa teoria das 10 travas mentais. Edilson, por que são 10 travas? Não tinha mais travas? O ser humano não tem mais problemas? Sim. Quando a gente mapeou e desenvolveu e entendeu os padrões, eu pedi para terapeutas começarem a validar isso, a praticar isso. E como que isso surgiu, né? Se você já é terapeuta, você sabe disso. Essa metodologia ela foi surgindo porque eu fui entendendo melhor esses padrões e terapeutas que se formaram comigo começaram a vir tirar dúvidas comigo. Falei, opa, alguma coisa está errada. Não é eu que sou professor, eu fiz uma formação junto com você, por que você está vindo perguntar para mim? Porque eu estava me destacando e entendendo melhor sobre as travas mentais, desenvolvendo isso. Aí a gente eu desenvolvi essa metodologia e não eram só 10 travas. Porque se você parar para analisar, existem muitos conflitos emocionais na vida de uma pessoa. A questão é que, para eu desenvolver um processo para me ajudar como terapeuta, esse processo ele tinha que ser simples para eu aplicar e não complexo. Imagina só, teste de travas mentais. Identifique qual das 989 travas você tem. Porra, não é viável num consultório fazer isso. Não tem como. Então a gente foi masterizando, melhorando, percebendo alguns padrões e opa, essa trava aqui, na verdade, ela também é muito parecida com essa. E a gente chegou no formato de 10 travas mentais, mas não era assim antes. Então vamos deixar uma coisa bem alinhada aqui, tá? É muito fácil você olhar o palco hoje. É muito fácil você olhar o Edenilson que saiu de um concurso, que veio de uma família ali desestruturada, que teve escassez financeira, que hoje tem empresas, que hoje ajuda milhares de terapeutas. Hoje é fácil você ver isso, né? É muito legal você chegar nesse momento. Mas lá atrás não era assim. Eu vou te mostrar daqui a pouco uma foto minha de eu criança, sem barba na cara, querendo ser terapeuta e querendo me destravar. Ou seja, nem sempre foi assim. Então hoje, talvez você bata o olhar no teste, né, e pense, nossa, que legal isso, e é simples de aplicar. É esse sentimento que eu tenho certeza que você vai ter. O sentimento é, meu Deus, como que eu nunca aprendi isso antes? É esse sentimento que você vai ter hoje. Só que não foi simples para desenvolver. É simples hoje para eu ensinar você. Então vamos deixar isso bem alinhado, porque você vai olhar o teste e vai pensar, meu Deus, isso vai destravar a minha vida e dos meus clientes e futuros clientes. Mas antigamente tinha mais travas, era um teste gigantesco até a gente chegar no formato que tem hoje. Então, qual que é a primeira coisa? Você não vai chegar no tratamento fazendo teste... Desculpa, não vai chegar no tratamento fazendo
é aplicando técnicas. Mas a pessoa está com um problema e tal. Você não chega aplicando técnicas. Na maioria dos casos, na maioria não, em todos os casos, você vai fazer o teste de travas mentais primeiro. Se você quiser aplicar técnica na primeira sessão, você só vai aplicar depois que fazer o teste, porque você vai saber qual técnica aplicar. Mas nunca você vai chegar com a pessoa e só dar um remédio para ela. Só estou usando o exemplo do médico aqui, tá? Então imagina, a pessoa chegou no consultório, assim, ó, chegou na frente do médico e falou assim, tô com uma dor no peito, toma esse remédio aqui. Não é isso que o médico faz. Ele conversa, ele entende. Me explica mais, fulano. Vamos fazer esse exame aqui pra gente ver melhor essa dor no peito? Aí, isso que é um médico bom deveria fazer, pelo menos, né? Não só olhar pra tua cara e dar um remédio. Eu sei que existem exceções, mas muitos médicos são sérios e fazem isso. Pede um exame, você tá com esse problema, então é esse remédio aqui. Então, a primeira sessão não é para aplicar técnicas. A primeira sessão não é para fazer anamnese. A primeira sessão, você vai aplicar o teste de identificação de travas mentais. Elisa, como que funciona esse teste? Esse teste são 50 afirmações. Eu vou te explicar passo a passo como que você vai conduzir, tá? Mas são 50 afirmações que você vai falar para a pessoa e você pode fazer ao vivo ou enviar esse teste para ela fazer antes da sessão, não tem problema. Existem vários formatos. Aqui, como eu não tenho tempo hábil, tá? Eu quero que você até me compreenda, certo? Como eu não tenho tempo hábil, eu não posso falar de todos os pormenores. Quando que você envia o formulário para a pessoa fazer o teste em casa, que eu ensino na minha formação como que você faz o formulário, como que você faz a calculadora de travas, enfim, aqui eu vou te explicar como que funciona o teste. Mas pormenores eu levaria mais tempo aqui, que é o que a gente não tem esse tempo. Então, são 50 afirmações. Isso, por que 50? Porque são 5 afirmações de cada trava. E a pessoa vai dar uma nota. Ela vai dar uma nota em cima de cada afirmação. Então, são 5 afirmações de cada trava. Se tem 10, são 50. E dessas 50 afirmações, vai ter uma nota que ela deu para aquela trava, certo? Certo? Essa notinha é o nível da trava da pessoa na vida dela naquele momento. Elisa, me explica melhor. Vamos lá, que eu vou agora compartilhar a tela no material didático que eu vou disponibilizar depois para você, tá? Então, depois, não fique estressado agora, tá? Não fica pensando nisso agora, apenas copia o que eu vou te mostrar, tá? Mas você vai ter o material didático daqui a pouco, tá bom? Vamos ver se eu vou conseguir compartilhar aqui, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Aqui, ó. Vai dar certo. Então, olha só. A gente vai te mandar um material didático e eu quero fazer um alinhamento aqui com você, né? Quero que você entenda que a gente preparou um material muito bom para você. Um material que, enfim, supera drasticamente o valor que você pagou para estar aqui, inclusive. Só que isso daqui não é uma formação completa. Então, eu não consigo te explicar todas as técnicas e pormenores da metodologia de terapia de alta performance. Deu para entender isso? Talvez algumas pessoas fiquem revoltadas, mas, pô, me desculpa, não tem como, em 1h30, 2 horas, eu pegar e fazer isso, explicar toda uma metodologia que eu demorei ali 8 anos para desenvolver, 7, 8 anos para desenvolver, tá? Então, eu vou te ensinar o teste. Só que qual que é o primeiro passo na sessão? Então, a gente está falando aqui agora da primeira sessão. Não é tratamento ainda. É a sessão de identificação de travas mentais. Então, você vai começar a fazer o quê? Entender a história superficial do cliente. Wilson, o que é história superficial? Anota aí, tá? Entender a história superficial. Entender a história superficial nada mais é do que a dificuldade que eu tinha antes. Que eu tentava entender, fazer uma anamnese, entender uma história profunda do cliente. E isso me travava, porque às vezes a pessoa chegava e falava que não lembrava da infância. Ou às vezes ela não queria, de fato, trazer aquilo à tona numa sessão. Então, a gente vai entender a história superficial, pontos da vida dela. Porque esses pontos, entendidos de forma superficial, não precisa ser profunda, porque tem pessoas que nem lembram. Como que você vai fazer daí? Entendendo de forma superficial, o teste vai complementar tudo para você entender qual trava está na vida da pessoa. Mas essas informações iniciais é importante você colher. Então você vai fazer isso como? Com perguntas. Como foi a tua infância, fulano? E tem pessoas sim que vai falar, eu não lembro. Mas aí o que você vai fazer? Anota isso. Você vai pegar os ganchos. Os ganchos são importantes. Eles, o que são os ganchos que a pessoa vai me trazer? É os flashes
que tiveram impacto emocional na vida dela. Que todo mundo lembra, não tem como não lembrar, tá? Por exemplo, se teu pai morreu na infância, como que você não vai lembrar? Você pode não lembrar do fato, do que aconteceu, de como foi, mas você sabe, percebe que tem uma informação consciente que é um gancho racional isso. Imagina que a gente está no mar e a gente quer pegar uma informação lá do fundo, com um gancho assim, ó. É isso que acontece no nosso cérebro. No raso ali, não tem tantas informações da nossa vida, que é o nosso racional, o nosso consciente. Eu preciso acessar camadas mais profundas. Só que às vezes a pessoa não consegue acessar isso. A gente vai acessar com o teste, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas os ganchos são informações que estão ancorando as informações que estão lá no fundo. Só que a única coisa que apontou é: meu pai faleceu. Ela não sabe como foi, mas ela sabe que o pai faleceu. Esses são os ganchos, entendeu? Ah, Iris, eu não lembro muito da minha infância. Estou exemplificando aqui, tá? Eu não lembro muito da minha infância, mas meu pai faleceu na infância. Minha mãe se juntou com um cara e se separou. Opa, mais um gancho. Você percebeu que ela não está descrevendo de fato, ela não lembra o que aconteceu ali. Mas essas informações estão na percepção racional dela. E você vai anotar esses ganchos. A pessoa não precisa lembrar de tudo. Isso não vai impedir ela de chegar no resultado. Beleza? Aí você vai começar ali a parte do teste, tá? Mas em todo esse momento que ela tá falando, você vai anotar tudo, tá? Você vai ir anotando. Eu anoto os ganchos que ela tá me trazendo e não fico anotando ali tudo, palavra por palavra, porque importa é os ganchos, tá? Se você quiser gravar a sessão, tá tudo bem, tá? Tem pessoas que gravam a sessão para ela assistir depois e dar uma estudada, enfim. Mas você vai pegar os pontos chaves e ir calibrando a pessoa. Opa, tocou no assunto do pai, lacrimejou os olhos. Você consegue ver isso. Opa, falou de tal pessoa, se sentiu alegre. Opa, falou do filho, abriu um sorrisinho aqui, ó. O nome disso é calibração na PNL, tá? Você está calibrando a pessoa. Você está calibrando ela. E como que você faz para pessoas, às vezes, que falam muito, né? E a gente não quer aprofundar muito. É história superficial, tá? Eu não quero aprofundar. É de forma intencional, mesmo que ela lembre, tá? Isso é um alinhamento importante. Mesmo que ela lembre da infância, eu não quero aprofundar porque eu não preciso. Então, como que você faz para não aprofundar? Você não aprofunda nas perguntas. Você não fica engatando pergunta. Você pegou os ganchos essenciais? Ótimo. Você não precisa ficar falando, fulano, como que foi a tua infância? Ah, mas o que você sentiu naquele dia? E como que foi para você esse falecimento? E o que mais que aconteceu? Percebe que eu estou aprofundando nas perguntas? Não precisa. História superficial. Beleza? Por que é importante você ter a história superficial em mãos? Aí eu vou te mostrar aqui as afirmações das travas. Porque se você tem a história superficial em mãos, você vai entender com clareza as travas mentais da vida da pessoa. Você vai entender com clareza. Porque não é você vai entender. Ela vai entender. Essa ferramenta de identificação de travas mentais, ela é tão potente, maravilhosa de usar, que a pessoa vai se encantar e vai falar assim, ó, quase todos os atendimentos que você fizer o teste. Você descreveu minha vida. Porque você vai falar a trava para ela, o resultado do teste, daqui a pouquinho é o resultado, tá? Eu vou te mostrar o teste e te mostrar como que chega no resultado. Você vai mostrar o resultado para ela e ela vai falar, é exatamente isso que eu sinto, eu não consegui explicar e você conseguiu explicar. Porque é esse o poder do teste de travas mentais. Então, qual que é o ponto? História superficial para pegar os ganchos. E aí você vai fazer um alinhamento sobre as travas mentais. Quais são esses alinhamentos? Presta atenção, que essa é a parte de aplicação do teste, tá? Obviamente que eu não vou aplicar o teste em ninguém que está aqui ao vivo, eu estou te dando uma aula. Mas lá na nossa formação, por exemplo, tem sessões que eu gravei com pessoas reais que me autorizaram, eu aplicando o teste de travas mentais ao vivo. Isso tem lá na nossa formação. É um bônus, na verdade, que não é sempre que a gente disponibiliza para as pessoas, mas tem lá. Então, o que você tem que falar antes de aplicar o teste? Porque, às vezes, você quer aplicar o teste no teu marido, na tua mãe, enfim, ver as travas mentais de todo mundo. Isso é comum. Mas você tem que fazer alguns alinhamentos de expectativas antes. Primeira coisa que você vai falar para ela é o seguinte, anota, não tem na apostila isso, tá? Anota. Fulano, então a gente vai fazer o teste de travas mentais.
E as respostas que você me der, que eu já vou te orientar como que funciona, elas vão ser da sua vida hoje, tá? Não é do seu passado. Então, se no passado você tinha medo do julgamento e hoje não, a sua pergunta tem que ser baseada no hoje, porque é o que está travando a sua vida hoje. Se isso travou a sua vida anos atrás, você já resolveu, que bom. Mas o teste de travas mentais é para identificar o que está travando você hoje. Então, todas as suas respostas têm que ser baseadas no hoje. Segundo alinhamento. Fulana, como que vai funcionar? Eu vou te falar uma frase. É bem assim que você vai falar para ela, tá? Obviamente que isso é quando você vai fazer o teste de travas mentais ao vivo. Tem 2 formatos. Você pode aplicar o teste de travas mentais ao vivo, ou você pode enviar um formulário para a pessoa responder na casa e você vai ter as respostas de forma automática sem precisar fazer as 50 afirmações. Ela vai fazer na casa dela. Sem você, no caso. Qualquer um dos 2 formatos funciona muito bem e eu explico na nossa formação qual que é melhor para qual momento, enfim, tá? Fulano, você vai responder de acordo com a tua vida hoje, legal, e eu vou te falar uma frase daqui a pouco. Essa frase, você vai me dar uma nota. Uma nota de 0 a 10. Do quanto você se identifica com essa trava. Então presta atenção. Eu vou te falar uma frase, fulano. Tudo isso você vai falar para ela, tá? Porque você está explicando para ela. Ela tem que entender muito bem isso. Fulano, eu vou te falar uma frase. Por exemplo, medo do julgamento. De 0 a 10, quanto que você tem esse medo do julgamento? De 0 a 10, quanto que você se identifica com isso? Quanto que isso faz parte da sua vida? Quanto maior a nota, essa é a parte essencial. Quanto maior a nota, mais você se identifica. Mais presente essa afirmação está na tua vida. Quanto menor a nota, menos presente está na sua vida essa premissa. Entendeu? Então, você vai estar explicando. Fulano, vamos fazer um teste aqui, tá? Um exemplo. Medo do julgamento. De 0 a 10, quanto que isso está travando a sua vida hoje? Quanto que isso está presente? Ah, é 8. Então tem bastante medo do julgamento aí, né? Nossa, muito. Ou ela pode dar uma nota 2, 3, 4. É de 0 a 10, não é 1, 5 ou 10, tá? É de 0 a 10. E essa nota é de acordo com todos os contextos de vida dela. Eu sei que existe uma área da vida, por exemplo, que ela tem medo do julgamento só fora, só na internet, mas em casa não tem. Em casa ela faz o que ela quiser. Então é uma média disso, você entendeu? Ela tem que entender, se nessa área da minha vida eu tenho muito medo do julgamento e nessa não, quanto que isso está presente na minha vida de uma forma geral, de 0 a 10? 6, Edenilson. Beleza, então você vai anotar 6, tá bom? Então você vai fazer isso para 5 afirmações de cada trava. Só que tem um grande detalhe agora. Você vai falar assim para ela, fulano, eu não vou te falar o nome da trava. Não vou falar trava da autoconfiança, porque senão vai ter o viés da resposta dela. Pega essa sacada que é muito importante. Se você fala o nome da trava antes de falar as 5 afirmações, olha só as 5 afirmações aqui, ó, que eu já vou fazer com você, tá? Se você fala, fulano, essas são as 5 afirmações da trava da autoconfiança. Se ela tem uma percepção que ela tem falta de autoconfiança, ela vai dar nota alta ali. E não é essa a intenção, eu quero que seja neutro. Percebe a importância do teste? Percebe o quanto esse teste é potente? Deu para perceber? Por que ele é potente? Porque vai ser de forma neutra. A pessoa vai responder sem saber de qual trava está relacionada àquela afirmação. Então você vai falar assim para ela. Fulano, vamos começar? Você não vai falar o nome da trava. Então a gente vai começar agora. De 0 a 10 tua resposta, quanto mais alta a nota, mais você se identifica, quanto menor a nota, menos você se identifica. Outra questão, você não vai compartilhar essa tela aqui com ela não, tá? Eu estou compartilhando com você porque você é aluno, tá? Você está aprendendo. Mas com ela, você vai estar com a câmera assim, ó. Você vai estar com a câmera assim atendendo, tá? Ou no presencial, com impresso papel. Mas você não vai compartilhar a tela com ela, porque não é para ela saber o nome da trava, tá? Então, como que vai funcionar? Só a resposta de 0 a 10. Quanto maior a nota, mais você se identifica. Quanto menor a nota, menos você se identifica. Fulano, eu não vou fazer de todas as travas aqui. Você vai entender o contexto e vai conseguir aplicar para todas, tá? Fulano, evita situações desafiadoras.
A pessoa pode se sentir incapaz de lidar com situações novas ou difíceis. De 0 a 10, quanto que você se identifica com isso de evitar situações desafiadoras? E ela vai falar assim, Arinson, isso é nível 5. O que você vai fazer nesta hora? Você vai anotar 5 ali, entendeu? Você vai colocar a notinha aqui, eu não consigo editar, mas você vai colocar a notinha 5 nessa afirmação aqui. Ou, a coisa mais fácil que tem é o seguinte, é você pegar a calculadora e colocar o número 5. Tá? Você vai colocar a nota que ela deu. Porque você vai somar as 5 notas dessa trava. Presta atenção que eu vou ir com calma. Ela vai dar uma notinha de 0 a 10 para cada uma dessas afirmações, certo? Vai dar uma nota de 0 a 10. Cada uma dessas notas você vai somar. Lá na minha formação, tá? Eu quero que você fique tranquilo aqui. Lá na nossa formação tem uma calculadora de travas mentais, que faz tudo automático. Mas aqui eu não consigo te explicar isso, tá? Porque eu quero te explicar o teste das travas, eu não quero complicar a vida para você. Vou te explicar da forma mais simplificada e arcaica que tem. Mas, obviamente, que tem uma calculadora e tudo mais que você faz isso simples, de forma automática. Então, a pessoa vai falar uma notinha para cada uma das travas e vai acontecer o quê? Ela vai dar uma notinha e você vai ir anotando. Aí você vai fazer o quê? Imaginemos que você falou assim para ela. Ah, aqui é 5, legal, fulano. Próxima trava, então. Preocupação excessiva com a opinião dos outros. Uma pessoa pode se preocupar demais com o que os outros pensam e, assim, deixar de tomar decisões e se expressar livremente. Fulano, de 0 a 10, quanto que você se identifica com isso aqui? Ah, com isso aqui é 8. Beleza. 5 mais 8. Deu 13. Fulano, próximo, busca constante por aprovação. De 0 a 10, quanto que você se identifica com isso? Ah, esse daí é 3. Não é muito, não. mais 3. Fulano, falta de iniciativa. A pessoa pode ter dificuldade em tomar iniciativa para agir ou resolver problemas. De 0 a 10, quanto que você se identifica com isso? Ah, esse daí é 5. Mais 5. Fulano, última afirmação dessa trava. Baixa autoestima. De 0 a 10, quanto que você tem uma baixa autoestima hoje? 0 é nada, próximo a 0 é nada, e 10 é muito intenso. Ah, é uns 8. A baixa autoestima me incomoda muito. Mais 8. Deu 29. Anotou aí? Eu somei a notinha das 5 afirmações. O que você vai fazer agora? Você tem a notinha aqui da trava dela, né? 29. Mas tem que ter a média. Então você vai dividir por 5. Porque é 5 afirmações. Entendeu? Vou devagar. Tem 5 afirmações cada trava. Cada uma das afirmações ela vai dar uma nota de 0 a 10, certo? Você vai somar a notinha do 1, do 2, do 3, do 4, do 5 que ela deu. Das 5 afirmações. São 5 afirmações para cada trava. Você somou? Opa, deu 29. Dividido por 5 igual a 5,8. O nível da trava dela de 0 a 10 é 5,8. Da trava da autoconfiança. Deu para entender? É isso que aconteceu naquele gráfico que eu te mostrei lá, que a trava da escassez daquela pessoa estava gigantesca. Porque de 0 a 10 estava 9. Então a trava da escassez dela ela deu várias notas altas na trava da escassez. Eu dividi por 5, dividindo por 5 ficou 9. Deu para entender? Então você faz a média, tá? Você consegue fazer isso na calculadora que está na nossa formação? Aqui eu não vou conseguir te explicar sobre isso e disponibilizar, não faz sentido, né? Mas você está entendendo o raciocínio lógico por trás. 5,8. Edinson, o que é uma trava alta? Trava alta é acima de 5,5, 6. 5,5, 6. Se tem travas acima disso, é trava alta. Precisa de tratamento. Abaixo disso é trava baixa. Em geral, não precisa de tratamento. Em geral, pessoas com trava baixa não procuram sessão de identificação de travas mentais. Quem procura, geralmente, é quem está com um problema. Só que existem outros cenários que eu não consigo ter tempo para falar aqui para você sobre o que você pode fazer quando é trava baixa. Você pode iniciar o tratamento com essa pessoa. Só que existem muitos pormenores. Então você terminou a trava da autoconfiança, né? Mas ela não sabia que era a trava da autoconfiança, porque você só falou as afirmações. Você terminou aqui, você vai fazer o quê? Rapidinho ali na sessão, tá? Você vai falar assim, fulano, deixa eu fazer uma coisinha aqui então. Vamos lá?
Aí você vai pegar, somar. Opa, deu 29, dividido por 5, deu 5,8. Legal. Aí você vai anotar, trava da autoconfiança, 5,8. Aí você vai falar assim, fulano, pronto aqui. Próxima. E você vai ir para próxima trava. Só que você não vai falar trava da escassez. Você só vai ir para a próxima afirmação. Lembra, não se fala o nome da trava. Só fala próximo. Ó, a gente vai para a próxima agora. Fulano, sentimento de falta constante. Uma pessoa pode sentir que nunca tem o suficiente mesmo quando as necessidades básicas estão sendo atendidas. E pode viver em constante insatisfação. De 0 a 10, quanto que você se identifica com isso, fulano? Ah, eu me identifico 9. Realmente eu tenho um sentimento de falta constante muito grande. Fulano, medo de perder. Eu estou fazendo de forma acelerada para você entender, tá? Medo de perder, fulano, de 0 a 10, quanto que você se identifica? Ah, nível 5. É mais ou menos. Eu tenho medo de perder, mas não tanto. Meio a meio. Fulano, dificuldade em compartilhar tempo, recurso com outras pessoas. Ah, isso é 9. Mais 9. Então você vai somando aqui. Somou esse, com esse, com esse. Fulano, dificuldade em receber. Receber elogios, receber presentes. De 0 a 10, quanto que você se identifica com isso? Daí você vai fazer o quê? Opa, isso é 8. E última afirmação, crença limitante. Uma pessoa pode acreditar que as oportunidades são limitadas e que é impossível ou muito difícil melhorar a situação. Ah, Vinícius, eu tenho essa crença limitante. É nível 7. 38. Somou? Deu 38. Dividido por 5, 7,6. Então, de 0 a 10, a trava está alta, está 7,6. E você vai anotar. Você não precisa falar o número da trava não, tá? Você vai fazer só a continha, porque depois que terminar, você vai mostrar para ela a nota, tá? Então, você só vai fazer o teste e a notinha vai ficar com você, tá? Só vai ficar com você. Aí, depois, você vai mostrar a nota das travas, pode ser naquele gráfico que eu te mostrei. Eu não vou conseguir te ensinar como que monta um gráfico aqui, mas na nossa formação a gente ensina como montar aquele gráfico bonitinho lá com o nível das travas, tá? E assim você vai prosseguir para todas elas. Esse material didático vai estar com vocês, tá? Não se preocupa. Esse que eu estou compartilhando agora vai ficar com vocês. Os slides não, é só para o meu norte, os slides. Mas esse daqui eu vou disponibilizar depois no grupo do WhatsApp, tá? E você vai fazer para a trava paterna, para a trava da competência e para todas as travas mentais. Identificou a trava, o que você vai fazer? Você vai analisar se é interessante ou não iniciar um tratamento. Você vai mostrar as travas para ela e vai começar a validar. Fulana, no seu teste, então, apareceu a trava da escassez bem alta. E uma pessoa que tem a trava da escassez tem esse comportamento. Então, essas características de cada uma das travas também existe, né, na nossa teoria das 10 travas mentais. Ó, fulano, uma pessoa que geralmente tem a trava da escassez, ela tem esse comportamento e pensamento. Você se sente assim também ou não? Me explica. Aí você está validando as travas com ela. E é nesse momento que ela fala, meu Deus, você me descreveu. Porque aí você tem os sintomas, né, daquela trava, sintomas, pensamentos, comportamentos daquela trava. E além de ter tudo isso, você vai falar para ela. Fulana, só das travas altas, tá? Geralmente você não precisa de falar de trava baixa, não. Fulana, a sua trava da escassez deu alta. Uma pessoa com a trava da escassez, aí você vai citar as características de uma pessoa que tem a trava da escassez, ela tem isso. Isso você sente? E ela vai começar a descrever e possivelmente validar tudo que você está trazendo, porque o teste é extremamente preciso. Se deu travas altas, e sim, tá? Antes que perguntem aqui, alguém já vai perguntar. Tem como ter 6 travas altas? Tem. E essa pessoa precisa urgentemente resolver o problema. Ela precisa urgentemente de um tratamento. Então, vamos deixar alinhado aqui. Teste de travas mentais não resolve o problema. O exame de sangue não resolveu a diabetes. Ele te mostrou que você está com diabetes. O exame de sangue não resolveu tua tireoide, teu hipotireoidismo. Ele te mostrou que você tem esse problema. Agora, de forma assertiva, você sabe qual técnica, qual remédio tomar. Aqui é a mesma coisa. O teste de travas mentais
É uma habilidade essencial para o terapeuta descobrir o conflito emocional do seu cliente já na primeira sessão. Eles, quanto tempo que demora para aplicar o teste? 45 minutos, fazer uma sessão completa e o resultado das travas mentais já sai na hora. 45 minutos. No máximo 50 minutos, uma hora ali estourando. 45 minutos você consegue fazer isso. Aí deu travas altas, o que você vai fazer? Iniciar o tratamento e acompanhamento. Que obviamente isso aqui é uma das partes mais extensas, aonde você vai aplicar as técnicas necessárias para cada uma das travas. Então olha só, quais técnicas eu aplico na trava da autoconfiança, Nilson? Tá aqui, ó. Eu tô te dando de mão beijada o nome das técnicas, tá? Modular a expectativa, gatilho da autoconfiança, alinhamento sobre medos, ela tem que entender como que funciona o medo na cabeça dela. Manipulação de motivação é uma técnica essencial. Submodalidades é uma técnica profunda demais, que tem que ser aplicada em quem tem a trava da autoconfiança. E ensaio mental. Então, qual que é o ponto aqui? As técnicas, elas são ferramentas, tá? É como se fosse uma faca. Faca você pode cortar o pão, cortar a carne, matar alguém. É uma ferramenta. Não existe um fim específico para aquilo. É uma ferramenta. Tem gente que tira parafuso com tesoura. A tesoura foi feita para isso? Não. Você pega lá a faquinha. Não foi feito para isso. Mas você faz. Então as técnicas são dessa forma. As técnicas são ferramentas. Só que existe uma ferramenta certa para aquele problema, né? Não é interessante você pegar uma faquinha sem serra para cortar uma carne. E é isso que você está fazendo hoje na sua prática clínica. Você hoje está pegando uma ferramenta que não é adequada para aplicar num problema e não vai resolver. Então, qual que é o primeiro passo? Identificou a trava da pessoa? Agora vou usar essa e essa técnica. Então, sim, tem técnicas que vão se repetir para a trava da autoconfiança e trava da escassez. Mas não todas. Existem técnicas, você pode até ver aqui, ó, uma técnica em comum entre as duas é o ensaio mental. Mas boa parte das outras não. Boa parte das outras não. Então, qual que é o ponto aqui? Qual que é o que você tem que entender? Existem técnicas específicas, faquinhas específicas para cortar um pão ou cortar uma carne. Só que você primeiro tem que identificar o problema, o conflito emocional daquela pessoa com qualidade, com assertividade. E você consegue fazer isso com o teste de identificação de travas mentais. Então tá aqui, né, todas as técnicas para você aplicar em cada uma das travas. Eu não consigo aplicar as técnicas aqui em você, a gente não tem tempo para isso. Eu não consigo te explicar de forma profunda cada uma das técnicas, porque elas são baseadas em programação neurolinguística, neurociência do comportamento, teoria das 10 travas mentais, aonde a gente precisa contextualizar e dar alguns exemplos que não cabem no nosso encontro de hoje. Lembra que eu falei que tinha um tempo de duração esse nosso encontro, né? E eu vou respeitar aqui o seu tempo e entregar o que eu prometi para você. Então esse é o teste de travas mentais. Você acabou de aprender como identificar a trava mental do seu cliente já na primeira sessão. Então você vai ter o material didático, acesso a ele, tá? E você sim vai conseguir identificar a trava mental do seu cliente com esse teste. Obviamente que talvez você não tenha a calculadora automática que eu tenho na formação, mas ela é baseada numa calculadora normal, onde eu só vou tirar o teu serviço de somar 5 notinhas e dividir por 5. Então a lógica é de cada uma das travas, tá? Então são 5 afirmações de cada trava. Você vai somar a notinha daquela trava, das 5 afirmações. Ela deu nota 8, 5, 3, 9, 2. Você vai somar isso e dividir por 5 para ter a média. Esse é o valor ali do nível da trava mental na vida daquela pessoa naquele momento. Fez sentido? Diz aqui para mim o que você achou do teste. Fala aqui para mim nos comentários. O que você achou? Diz aqui para mim de forma sincera, tá? Vamos ver aqui. Demora um pouquinho, tem um delay. Surreal. Mais prático impossível. Legal, Maria. Legal. Agora diminuiu o meu medo. É exatamente isso, galera. Olha o que a Roberta falou. Diminuiu o medo. Por quê? Porque agora você tem clareza. Eu tenho certeza que agora você diminuiu drasticamente a tua insegurança e o teu medo. Por quê? Porque você sabe o que fazer na primeira sessão. Você tem que ler. Você sabe ler? Se você saber ler e entender minimamente, você vai conseguir conduzir essa primeira sessão. Porque é simples. Agora você tem clareza, tem um passo a passo. E, de novo,
Não é porque é simples agora que sempre foi assim. Eu acho que você deve considerar há quase uma década, os últimos 10 anos, quase 10 anos que eu estou aqui, até chegar em todo esse modelo. Então, nem sempre foi assim. Mas hoje está nesse formato mastigado para você que é terapeuta, porque isso fica viável para uma prática clínica. Você entendeu? Seja em atendimentos online ou presenciais. Fez sentido, galera? Então, algumas pessoas nos perguntam, né? Tá, mas eu aprendi o teste das travas mentais, enfim, mas será que vai ter público? Será que eu vou conseguir atender as pessoas? E o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Olha só. O Brasil ocupa um dos rankings mundiais de problemas emocionais. Então, quando você faz um teste de travas mentais, como esse daqui é o resultado do teste, tá? Depois daquelas continhas lá, esse aqui é o resultado. A pessoa, ela entende de fato, de forma profunda o que está incomodando ela. Agora sim ela vai ter clareza em quais técnicas aplicar. No caso, você, quais técnicas aplicar nele. Ou seja, você aumenta o engajamento terapêutico. Aumenta a confiança da pessoa em você porque você descreveu a vida dela. Por meio dos sintomas, comportamentos de cada uma das travas que deram altas. Então, esse daqui é só a exemplificação, certo? De um caso, esse que é o resultado de uma pessoa que tinha dependência emocional. A dependência emocional dela estava surgindo da onde? Da trava da escassez. A trava da escassez, ela causa muitos problemas de relacionamento, e as pessoas não sabem disso. E esses padrões eu fui verificando, obviamente, depois de anos atendendo. Algumas pessoas têm problemas com relacionamento, ela ou tem trava da escassez, ou tem trava paterna. Tem que fazer o teste para descobrir qual das travas que tá. Trava paterna, geralmente, é aquela pessoa que tem o famoso dedo podre. Ela fica com um monte de homem, com um monte de mulher, e nenhum é bom, nenhum homem presta. É o famoso dedo podre. Trava paterna, talvez. Por isso tem que fazer o teste. Você primeiro faz o teste para daí saber, opa, então esse sintoma chamado insegurança, procrastinação, tá vindo da trava da autoconfiança, por exemplo. Nesse caso aqui, esse foi um atendimento real, tá? Nesse caso aqui, a pessoa tinha a trava da escassez. E ela veio procurando para resolver a dependência emocional. O que eu faço para resolver a dependência emocional? Descubro a trava mental por trás desse sintoma e começo a tratar a trava dela. Beleza? Então, esse alinhamento eu tinha que ter feito antes com você, né? Mas eu não vou conseguir explicar tudo de uma forma detalhada. Eu não consegui no caso, né? Eu consegui te auxiliar da melhor forma possível no tempo que a gente tem aqui. Então, eu quis te mostrar de uma forma lógica, mas eu quero que você entenda que isso aqui não é uma formação com horas e horas e horas aulas que é necessário para você entender ali de fato de uma forma profunda. Então, eu procurei ser o mais didático possível e eu tenho certeza que você entendeu, porque é simples de entender, tá? Então, o que você faz depois que você aplica o teste? Você aplicou o teste, descobriu a trava da escassez. Legal, agora você vai aplicar o que a gente chama de técnicas de destrave, que está lá no teu material didático descrito quais travas você vai aplicar em cada um dos casos. Beleza? E a maioria das pessoas, muitas das pessoas, e o Brasil está batendo recordes de pessoas com problemas emocionais, porque as pessoas não entendem das suas travas mentais. Elas estão tratando um problema achando que é outro. E aí ela vem, muitas pessoas que eu atendo vêm de outras linhas terapêuticas, e enfim, nada contra, mas de pessoas que não identificam o problema dela de alguma forma. Não precisa ser com a metodologia de travas mentais, de alguma forma. Chega aplicando técnica. Chega querendo que ela fique desabafando com você. Se falar do problema resolvesse o problema, ninguém teria problema. Não é desabafando que você vai resolver, é aplicando técnicas. Então, as técnicas de destrave que a gente fala, são técnicas que a pessoa fecha os olhos e a gente trabalha com PNL, reprogramação mental. Não é ficar desabafando, é fecha os olhos e eu vou te aplicar uma técnica. Só que essa técnica é de acordo com a trava mental que deu no teste. E o Brasil, ele vem se destacando, infelizmente, como uma população mais ansiosa do mundo. E isso é só você encontrar em diversos portais de notícia. Olha só, em 2020, mais de 60% da população buscou terapias. Será que você não consegue viver de terapia e ter grana com isso? Será que você não consegue fazer pelo menos 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais a mais no teu mês? Me conta, não seria bom você fazer mais 3 mil reais a mais? Sem precisar se matar de trabalhar, porque você vai atender poucas pessoas? Pois é, a maioria das pessoas está procurando terapias para resolver suas demandas emocionais. Erilson, quanto que é possível ganhar um terapeuta hoje? Quanto que é possível ganhar um terapeuta e por que muitos terapeutas não conseguem lotar sua agenda ou atender cada vez mais?
Porque eles não têm segurança para atender. É por isso, eu te perguntei agora há pouco. Por que você não cobra mais caro hoje, para você que já é terapeuta? Porque você se sente inseguro, porque você não confia na tua metodologia. Eu não sei se você sabe, só para deixar isso aqui claro para você, mas se você quer ser atendido por mim hoje, com a minha clínica não, tá? Com a minha clínica é outros valores. Mas por mim eu cobro 10 mil reais por 8 sessões. Ou seja, dá uma média de 1.200 por sessão, por consulta. E por que eu consigo atender esse valor? Porque a gente confia na nossa metodologia. Eu confio no que eu faço. É por isso que tem terapeutas hoje cobrando um pacote terapêutico de R$ 1.500, 8 sessões. Um pacote terapêutico, eu já te falo por que 8 sessões daqui a pouco, tá? Que é o nosso protocolo para passar por todas as travas e ressignificações. Terapeutas nossos cobrando R$ 3.000 por 8 sessões. Na minha clínica, de 3 a 5 mil reais o protocolo de 8 sessões. Entende? Porque confia no método. Identificou a trava da pessoa, ela se encantou. Meu Deus, você me descreveu. Eu sou perfeccionista sim, eu tenho a trava da procrastinação. Já era. Aumentou a autoconfiança, descobriu o problema dela, você sabe exatamente quais técnicas aplicar, porque tem a explicação, enfim, de cada uma delas. E aí você começa a aplicar o protocolo de 8 sessões com as técnicas que deu trava alta. Daquela trava alta, por exemplo, da perfeição. Deu para entender? Então, quanto que você pode fazer ali como terapeuta? Vamos fazer uma projeção preguiçosa aqui. O que é uma projeção preguiçosa? Imagina que você vendeu uma sessão de travas mentais. Eles, quanto que custa uma sessão de travas mentais? Mais ou menos R$ 200. A sessão de identificação de travas mentais custa mais ou menos, obviamente que eu recomendo isso os nossos alunos cobrar, tá? A minha clínica cobra 300, certo? Essa sessão. Você faz a sessão de identificação de travas mentais, beleza? E você vai fazer um tratamento com a pessoa caso de travas altas. Então, imagina só, no mês, uma pessoa, 45 minutos do teu dia, uma horinha, fez a sessão de travas mentais, 200 no bolso. A gente recomenda que você comece no início da profissão, e eu ensino isso, tá? Na minha formação, eu ensino isso. Você cobrar R$ 1.500 iniciando na profissão. R$ 1.500 por um pacote de 8 sessões. E a pessoa pagar ela de forma integral, tá? Não é pagar por sessão, não. A gente trabalha por pacote terapêutico. Então, se você fechar uma sessão de travas e uma pessoa a R$ 1.500, você já tem 1.700 no final do mês. Uma horinha da semana para fazer a sessão de travas e mais 8 horas, que na verdade é um dia de serviço numa CLT, 8 horas, que na verdade vão ser uma sessão de 1 hora por semana, mais ou menos, para você faturar R$ 1.700. Ai, Deus, mas eu vou demorar para atender a pessoa 2 meses. Esse é o mimizento falando, tá? Ah, então beleza, divide 1.700 em 2, já que você vai fazer 4 sessões no mês e 4 sessões no outro, beleza. Mas você já está aí com mais R$ 700 no mês, R$ 800 no mês, a mais que você não tinha. Vamos fazer outra projeção preguiçosa. Se você atender 3 pessoas de travas mentais a R$ 200 e fechar uma delas para um tratamento, já é 2.100. Não está trabalhando muito a mais e faturou bem a mais. Se você atender 5 sessões de travas e fechar uma pessoa no tratamento, dá 2.500. E era isso que eu fiz no começo. Eu atendi uma pessoa, eu era concursado, não tinha tempo, eu tinha que trabalhar no concurso até uma hora que eu saí. Mas eu consegui conciliar, e você também consegue conciliar as duas profissões. Então, por que eu te trago isso aqui? Para você entender que é palpável, é possível você faturar R$ 3.000 por mês sem trabalhar muito. Ou, se você quiser faturar R$ 10.000 por mês, também é possível. Nós temos terapeutas fazendo isso. Então, o que a gente fez até aqui? Eu quero entender o porquê que você está aqui nesse momento, mas vamos fazer um resumo primeiro. Nesse momento, você já sabe identificar a trava mental do seu cliente. Nesse momento, você já entendeu que você pode ter segurança para você atender. Nesse momento, você já entendeu que é possível destravar a sua vida, porque agora você vai entender sua trava mental e vai saber qual técnica aplicar para cada trava. Mas eu sempre falo isso. Para que tudo isso? Para que você quer descobrir tudo isso? Ah, para ganhar mais dinheiro. Tá, mas por quem? Para quê? Por quê? Por que você está fazendo isso? Ah, Denilson,
Porque eu quero melhorar a minha vida, eu quero trocar de carro. Tá, mas por quê? Por quem? E o meu porquê, e eu quero que você digite agora o teu porquê. É pela minha família. É pela família que eu não queria que seguisse o ciclo adoecido que eu vivi na minha infância. Então, os filhos que virão de mim não vão viver a realidade que eu vivi. De escassez financeira, de problemas, de alcoolismo, de separações. Não vão. Então, o porquê eu faço isso é pela minha família. E também, obviamente, pela sua. Porque nesse momento eu já quebrei esse ciclo e estou ajudando outros terapeutas a fazerem isso. Então eu quero que você pense quem é a pessoa que você precisa fazer isso. Por quem? Às vezes é por você mesmo, e tá tudo bem, tá tudo bem. Se você tem filho, às vezes é pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, mas por quem? Porque se não tiver um porquê ou um por quem, você vai desistir. Então por quem que você quer se destravar? Por quem que você quer começar a viver de terapia? Por quem? Por quê? E eu costumo te falar isso porque eu gosto de falar assim, sabe qual o terapeuta que eu mais me inspiro? O terapeuta, a pessoa destravada que eu mais me inspiro, sabe qual que é? Esse cara aqui. Por causa desse cara não ter desistido, que sou eu antigamente, eu tava fazendo uma técnica de destrave mental na rua, com pessoas. Por causa desse cara não ter desistido, hoje eu tô aqui podendo ajudar você. Hoje a gente tem mais de 70 mil alunos. Eu recebo depoimentos de pessoas falando, Edenilson, eu apliquei a técnica numa aluna minha na escola que estava pensando em se matar. E ela agora tá bem. Só que por causa desse cara aqui, que tudo isso vem acontecendo. Então, o você do futuro vai agradecer demais o você de agora que não desiste. Só que se o de você agora desistir, não vai ter esse eu do futuro agradecido. Sabe qual eu do futuro que vai ter? Vou embaralhar a tua cabeça agora. O eu do futuro que vai vir se você desistir agora é você hoje, que desistiu há anos atrás de decisões que você sabia que tinha que tomar, mas procrastinou. Então, para evitar que o seu eu do futuro não seja o seu eu de hoje, que sente culpa, frustração pelo que fez ou deixou de fazer, o que você precisa é não viver de condições. Ah, porque eu não tenho condição disso, eu não tenho... Não. Quem vive de condições é escasso. Você precisa viver de decisões. E é por isso que agora eu tenho 3 perguntas para te fazer. Se quiser, anota as respostas, tá? Você acredita que, com esse conteúdo do encontro de hoje, ele te ajudou a se sentir mais seguro para trabalhar como terapeuta, sim ou não? Coloca aqui para mim nos comentários, que é o que eu vou ler, tá? Agora eu vou parar um pouquinho e quero ler de todo mundo. Sim. Joana, sim. Eu não tinha falado com a Joana ainda. Joana, sim. Gabriele, sim. Ana Rita, sim. Agora já tá vindo muitos comentários. Agora não vou conseguir ver. Mas então, você acredita então que esse conteúdo de hoje vai te ajudar a se sentir mais seguro? Obviamente que você vai aguardar uma lida no material didático daqui a pouco, mas você já entendeu. E me conta, segunda pergunta. Se você tivesse acesso a um passo a passo detalhado para conduzir todas as sessões do tratamento, você se sentiria mais seguro para a profissão de terapeuta, sim ou não? Possivelmente sim. Então, se você tivesse acesso a um passo a passo detalhado, você se sentiria pronto para começar a atender e viver de terapia? Então, eu quero que você me diga aqui se eu tenho a tua permissão, para que você veja uma oportunidade única para entrar na nossa formação e se juntar a um grupo seleto de terapeutas de alta performance. Me diz aqui abaixo se você quer saber. Esse nosso encontro aqui é um encontro privado, tá? Eu não estou divulgando em nenhum canal de comunicação lá nas redes sociais. É só para você que está aqui. Não estamos em live no Instagram nem nada nesse momento. Aonde essa condição só vale para você que está aqui. Para você que me aguentou 1h30. E realmente entendeu como destravar a sua mente e a vida de outras pessoas.
Então me diz aqui abaixo, faz sentido? Você tem interesse nessa oportunidade? Sim, sim, sim. Perfeito, então. O que a gente vai fazer agora? Eu vou levar mais ou menos 10 minutos para te explicar como que funciona a nova turma da nossa formação, da nossa certificação, reconhecida pelo MEC. Especialista em travas mentais. Essa nossa certificação completa, a gente está abrindo essa turma, onde você vai poder fazer parte por uma condição extremamente diferente. Erilson, o que é essa formação? Me conta melhor. Então, diante de todas as dificuldades que eu tive no início da minha carreira como terapeuta, eu me senti na obrigação de compartilhar com outras pessoas isso, e não apenas eu e meia dúzia de terapeutas ali, parceiros meus, utilizar essa ferramenta. E é por isso que hoje eu sou professor de terapeutas. Se você está chegando agora, saiba que já existem centenas de alunos nessa mesma formação aqui, tá? Só que nem sempre foi assim, como eu já te falei. Eu cansei de ser aquele Edenilson inseguro. E é por isso que a gente decidiu revolucionar, e felizmente estamos conseguindo, as áreas da terapia com a chamada terapia de alta performance, especialista em travas mentais. Edenilson, para quem que é essa formação? Eu quero saber se é para mim ou não. Então fica comigo pelos próximos 10 minutos que você vai entender tudo que você vai receber, quanto que vai custar essa nossa formação, essa turma aqui nossa. Se você tiver interesse, você entra. Se você não tiver interesse, você sai. E continuamos amigos, tá? Eu sou muito claro com você. Você vai perceber na minha formação que eu sou muito direto ao ponto. Tem muitas pessoas que falam o seguinte, uma frase que eu gosto no caso, que é o seguinte: tem pessoas que gostam de mim pelo jeito que eu sou. E tem pessoas que não gostam pelo mesmo motivo. Então esse sou eu. Caso você goste, tamo junto. Eu vou estar junto com você para tirar todo o conhecimento que tem dentro de mim para te ajudar. Se você não gostar, tá tudo bem, não tem o que eu faça. Então, essa nossa formação é para você que quer ter segurança para trabalhar com terapia, para você que se sente frustrado e não consegue atuar nessa profissão, para você que já é terapeuta, mas se sente insatisfeito com seus resultados. É para você que quer transformar o ser um ombro amigo numa profissão de fato. É para você que talvez quer fazer uma transição de carreira de maneira gradual, lenta, fazendo um atendimento ali no mês, na semana e ganhando já para isso. É para você que já é terapeuta e quer melhorar seus atendimentos e também para você que quer se autoconhecer. Sim, a nossa formação tem pessoas, tem advogado, tem médico que não quer aplicar a metodologia das travas, mas ele quer se entender. Tem pessoas que trabalham em home office, em empresas, tem pessoas que trabalham no mercado, enfim. Mas ela não quer ser um terapeuta, mas ela quer se entender. Então, sim, isso é possível. Elius, o que você estava falando agora há pouco de 8 sessões? Porque esse é o nosso protocolo. Independente de quantas travas deu alta, a gente desenvolveu um protocolo, lembra, clareza, passo a passo, de 8 sessões. Onde a primeira sessão é a sessão de identificação de travas mentais. E em cada uma dessas sessões, você vai ter técnicas para aplicar dependendo da trava que deu alta na pessoa. E tudo isso é explicado em detalhes dentro da nossa formação. Em detalhes sobre o que fazer em cada sessão, o que você vai estar falando no começo da sessão, no meio da sessão e no final da sessão. Obviamente que vai ter variações, porque cada demanda é única, mas a gente tem esse framework que fala, que é esse norte do que você fazer em cada uma das sessões. E eu, inclusive, vou fazer uma coisa que eu não ia fazer. Eu vou aqui compartilhar com você a nossa área de membros, tá? Olha só, vamos explicar rapidamente isso que talvez faça sentido para você. É aqui que estão nossas aulas. Essa daqui que é a nossa formação, tá? Então, a formação TAP, terapeuta de alta performance, especialista em travas mentais. Deixa eu abrir aqui. Foi. Então, olha só. Você vai entender toda a base do teu cérebro primeiro. Porque sem isso você não vai conseguir se desempenhar bem no raciocínio clínico terapêutico. Aí você vai entender a neurociência e o raciocínio terapêutico por trás das técnicas. E aqui, nesse módulo, você vai ter mais de 40 técnicas para aplicar nos seus clientes. Mas, aqui abaixo, você vai entender qual técnica é mais adaptada para cada trava. Então, primeiro, percebe que é uma construção? Percebe que é impossível fazer isso nessa aula? Porque eu tenho que construir um raciocínio com você, explicar todas as técnicas, eu vou te ensinar. Vou te aplicar, inclusive, tem aulas ali que eu aplico a técnica em você.
te aplicar as técnicas, você entender elas. Opa, agora tá com o arcabouço na sua cabeça? Legal. Tá com uma caixa de ferramentas de mais de 40 técnicas. Agora você vai entender nesse módulo aqui, metodologia TAP, você vai entender as travas mentais, a teoria das travas mentais. Tudo sobre as travas mentais está aqui, tá? Tudo sobre as travas mentais. Sessões que eu fiz com pessoas reais, tá tudo aqui. Aonde você vai aprender e, opa, você já estava com as informações das técnicas na cabeça, lembra? Aí sim você vai começar a conectar. Agora eu entendi por que na trava da autoconfiança aplica essa e essa técnica. Então, é como se fechasse o quebra-cabeça. E daí aqui abaixo, você vai conseguir verificar exatamente um resumo do que fazer em cada sessão. Então, é muito passo a passo a nossa formação, porque a gente hoje forma centenas de terapeutas todos os meses. E, inclusive, eu me arrisco a dizer que estamos sendo uma das escolas que mais forma terapeutas no Brasil e no mundo. Nós temos alunos em Portugal, na Bolívia, nos Estados Unidos. Então, são pessoas que estão procurando saber da metodologia de travas mentais. E muitas delas, inclusive, já são terapeutas, mas estão querendo se especializar. Qual que é a nossa função? A nossa meta é que em 12 semanas você aprenda a destravar a si mesmo e tenha segurança para conduzir um tratamento do começo ao fim. É isso. Em 12 semanas. É esse o tempo que você consegue se formar na nossa formação. Beleza? Você vai aprender a se destravar e ter segurança para conduzir um tratamento do começo ao fim. E eu te pergunto agora, quanto tempo que você vai economizar? Quantos anos você vai economizar estando do lado de uma pessoa que vive de terapia? Detalhe, eu saí do concurso e tirei minha esposa de um concurso sem vender curso nenhum, tá? Eu saí de um concurso e tirei minha esposa de um concurso só atendendo como terapeuta. Depois que a gente implementou isso, desenvolveu a formação e começou a vender a formação. Ou seja, eu fiz uma transição de carreira só como terapeuta na minha vida. E temos alunos que fizeram transição de carreira apenas como terapeuta, sem vender formação. Então é muito bom deixar isso alinhado contigo. Quanto que vale para você estar do lado de uma pessoa que vive isso e tem uma clínica? Quanto tempo que você vai economizar? São erros que você precisava não cometer, mas por você não estar do nosso lado, você vai cometer. Beleza? Então quanto tempo que você vai economizar? Hein? Então, basicamente, eu quero que você tire prints agora, tá? Para você perceber que eu vou te entregar tudo que eu estou prometendo. Então, primeiro, você vai receber a nossa formação reconhecida pelo MEC. Beleza? No final da formação, você vai fazer uma provinha e você vai ser emitido o certificado reconhecido pelo MEC. Inclusive, você não emite o certificado comigo. Você vai emitir o certificado numa plataforma da faculdade que é a nossa parceira, porque é ela que faz a ponte entre a gente e o MEC. Enfim, tudo isso eu explico dentro da formação, tá? E essa formação você vai ter acesso imediato, porque as aulas já estão gravadas. Então você vai ter acesso imediato à plataforma para já começar a estudar hoje. Quer estudar hoje? Você já vai conseguir. Você vai ter material didático em PDF também. Sabe aquela pessoa que quer fazer rabisco e tudo mais? Você vai receber o material didático em PDF. Você vai ter um certificado reconhecido pelo MEC, com o selo do MEC, com a portaria do MEC, certo? Então, não é um selinho que eu peguei do Google, não, tá? É uma parceria, a gente teve que passar por uma curadoria do MEC, uma curadoria lá da faculdade, para melhorar a carga horária, questões de grade curricular, questões de avaliação, prova, tudo isso a gente teve que adequar aos padrões para a gente ter hoje o selo do MEC no nosso certificado profissionalizante, certo? Quanto que custa? R$3.000 é o valor da nossa formação hoje. Beleza? Esse é o valor da formação, tá bom? Eles, por que você está falando que esse é o valor da formação? Porque dentro da nossa formação, em algumas turmas a gente entrega alguns bônus, em outras não. Tudo depende de como que está o nosso fluxo aqui quando a gente abre essas turmas. Então, para quem que é essa formação? Para você que quer ter segurança, se transformar como terapeuta, poder viver como terapeuta, destravar a sua vida. E nessa turma a gente vai dar alguns bônus de presente. Quais são esses bônus, Denilson? O primeiro bônus, só ele já custa R$2.900, que é uma comunidade no Facebook chamado A Causa. É uma comunidade onde você vai tirar suas dúvidas em tempo real sobre as suas dificuldades. E não é só eu que vou responder, eu também. Mas os meus terapeutas faixas pretas vão te responder. E também, os alunos que estão lá vão estar contribuindo para você crescer. E por que eu criei essa comunidade? Porque
uma coisa que eu senti muito na minha vida foi a solidão empreendedora. Eu vim de uma família que ninguém empreendeu, eu quebrei esse ciclo, né? E as pessoas à minha volta eram pessoas que não sabiam empreender, não sabiam falar de desenvolvimento pessoal, não sabiam falar de se destravar, de abundância. Para eles é surreal ganhar dinheiro, é sair de concurso. Então, como que eu fiz para reunir mentes, não de forma presencial, mas de forma online, com o mesmo propósito dentro da nossa comunidade? Só que essa comunidade ela tem um limite, por isso que a gente está abrindo um bônus para você que entrar nessa turma, para você entrar nela. E você não vai pagar 2.900, tá? Também nós temos um encontro de destrave mental todo mês comigo. Então, alunos da nossa formação de determinadas turmas têm um encontro mensal comigo, toda primeira quarta-feira do mês às 19 horas. Esse encontro, eu vou aplicar técnicas ao vivo em todo mundo que está presente. Existe a temática do dia, onde a gente aplica técnicas e tira dúvidas também ao vivo, com microfone aberto e câmera aberta. Beleza? O bônus número 3 é uma coisa que pediram muito pra gente, a gente plugou ali para essa turma, devido aos pedidos da turma anterior, que é o quê? Uma oficina de identificação de travas mentais. Ou seja, você vai ver eu aplicando as técnicas. Para que melhor que isso, né? Ah, quem que é esse Denilson aí? Quem que é esse cara? Eu quero ver ele aplicando de fato. Porque falar todo mundo fala, né? Falar é bonito. Quero ver mesmo ele fazendo. Tem sessão com pessoas reais de identificação de travas mentais que eu fiz. E, obviamente, você vai ter também o roteiro detalhado das afirmações, né? Ou afirmações ou perguntas, enfim, das 50 afirmações das travas mentais. Você vai ter um roteiro detalhado da calculadora das travas, de como fazer aquele gráfico bonitão. Você vai ter tudo isso nesse nosso bônus. Coisa que não tinha em outras turmas, a gente desenvolveu. E se fosse para vender separadamente, seria R$ 997 reais só esse bônus aqui. Elison, tem mais alguma coisa para essa turma? Sim. Apenas para 20 pessoas, tá? Que são as 20 primeiras pessoas que se inscreverem hoje, ou caso sobre vagas, né, amanhã, enfim, as 20 primeiras inscrições vão ganhar uma sessão individual de identificação de travas mentais com um terapeuta da minha clínica. Um terapeuta faixa preta, referência da minha clínica. Você vai ser atendido de forma individual e online para descobrir as suas travas mentais. Apenas para os 20 primeiros, porque, obviamente, minha clínica já tem ali o fluxo de atendimentos normais. O valor normal, caso você queira procurar, é R$300. Mas você não vai pagar nada, você vai ganhar. Os 20 primeiros vão ganhar esse bônus. Elinilson, tá, mas e se eu não conseguir ser um dos 20 primeiros, o que eu faço? Nós vamos ter um bônus para os 100 primeiros. Então, só para os 20 primeiros é sessão de travas mentais. Mas para os 100 primeiros, a gente vai disponibilizar para essa turma um bônus chamado Como Ganhar R$3.000 a mais por mês, trabalhando 4 horas por semana. Só isso, que é o nosso chamado programa de vendas, que eu vou te ensinar a fazer R$3.000 a mais por mês, trabalhando 4 horas por semana, só ele vale R$2.000. Porque eu vou te fazer você faturar 3.000 em todos os outros meses. Então, eu acho que nada mais justo que cobrar no mínimo R$2.000 para eu te ensinar essas habilidades, passo a passo. Só que esse bônus aqui é só para as 100 primeiras inscrições. Então, olha a quantidade de pessoas que está aqui na sala. Só para as 100 primeiras inscrições vai ser esse bônus aqui. Beleza? Então, galera, se fosse para a gente somar tudo, né? Somar tudo, o valor ele ia ficar mais de R$7.000. Me conta, se você pudesse pagar R$7.000 para você se tornar um terapeuta de si mesmo, para você entender de como destravar a sua vida, a vida de outras pessoas, atender com segurança e ser bem remunerado, valeria a pena R$7.000, sim ou não? Eu acredito ser barato, R$7.000. Barato. Então, eu tinha duas opções. Eu tinha a opção de cobrar R$7.000 ou mais nessa turma que a gente está abrindo agora, tá? Para essas pessoas que vão entrar agora. Ou eu podia fazer alguma coisa diferente para poder ajudar mais você. Porque eu sei que às vezes R$7.000 para algumas pessoas não é viável, não é possível nesse momento. Às vezes nem metade disso a pessoa consegue. Então eu desenvolvi uma forma diferente de te ajudar. Então, aqui está todos os entregáveis. Inclusive, eu quero que você tire um print disso. Onde você vai ter a nossa formação completa, que só ela custa R$3.000, tá? Um certificado reconhecido pelo MEC. O bônus da comunidade A Causa.
o bônus do encontro de destrave, todo mês comigo, um encontro de destrave. Um bônus chamado Oficina de Identificação de Travas Mentais. Você vai aprender a fazer calculadora, sabe? Colocar no gráficozinho, vai aparecer aquele gráfico bonito. Você vai aprender tudo isso nesse bônus. Apenas para os 20 primeiros vão ganhar uma sessão individual com a minha clínica. O bônus para os 100 primeiros é como fazer dinheiro, como fazer no mínimo 3 mil reais por mês como terapeuta. Material didático em PDF e acesso imediato. Isso vale mais de 7 mil reais e você sabe. Mas eu não vou cobrar 7 mil reais. Eu quero poder te ajudar nesta turma que a gente está abrindo. Então, por favor, eu quero deixar alinhado isso com você. Não venha, tá? Não venha pedir depois essas condições que eu estou abrindo aqui. Porque a gente é muito sincero e a gente não fica abrindo exceções. É para esta turma essas condições. A próxima turma, talvez tenha coisas a mais, coisas a menos. Se tiver coisas a mais, a turma anterior ganha. O que a gente colocou a mais na próxima turma. Mas se tiver coisas a menos, você vai ter que pagar separado. Então, é uma condição agora, para quem está aqui comigo. O valor normal que a gente vai fazer com todos os bônus é 3 mil reais. Ou seja, você não vai precisar pagar os bônus em separado e tudo isso vai custar 3 mil reais. Me conta. 3 mil reais. 300 reais por mês parcelado. Para você poder faturar 3 mil ou mais como terapeuta por mês e ter uma nova profissão. Se sentir seguro e se destravado. Vale a pena para você, sim ou não? Me diz aqui abaixo. Quem tem interesse, fala eu. Eu tenho. Fala eu aqui, ó. Eu. Que eu já vou abrir as vagas e vou abrir por tira dúvidas, tá? Vai ter um tira dúvidas aqui rapidinho entre a gente, porque a gente tá ao vivo, tá? Eu. Show, galera. Perfeito. Então tem pessoas interessadas e eu posso abrir as vagas. Se ninguém tivesse interessado, a gente não abria a turma, né? Então, eu vou abrir as vagas para nossa turma, só que com uma surpresa a mais para você. Eu gosto desse momento porque quem é curioso já ficou para trás. Mas você que é comprometido ficou comigo. Para esta turma, eu vou dar uma bolsa de estudos para todo mundo que está aqui comigo agora. Eu vou dar uma bolsa de estudos e você não vai pagar 3 mil reais pela formação. Com todos os bônus. Essa bolsa, por tempo limitado, vai te dar uma condição diferenciada. Quem quer a bolsa aqui, fala para mim, eu quero. Edilson, eu quero. Fala aqui para mim. Eu vou ler. Todo mundo que falar eu quero. Alguém quer uma bolsa de estudos para entrar na nossa formação? Eu quero. Tô dentro, eu quero. Perfeito. Então, para você que está aqui nesta turma, se você entrar no meu Instagram agora, esse valor não tá lá. Não tem bolsa nos meus stories, tá? Se você me mandar uma pergunta na caixinha de perguntas dos stories agora, que daqui a pouco eu vou responder as caixinhas de perguntas aqui, não tem bolsa disponível. Não tem bolsa. É só para você que está aqui. O valor normal só da formação, sem bônus, é 3 mil reais que eu falo lá fora. Então, todo mundo que está aqui vai ganhar uma bolsa de estudos. Edilson, de quanto que é a bolsa? De 50%. Então, você vai receber agora a possibilidade de entrar na formação completa, com todos os bônus, encontros de destrave, sessão individual para os 20 primeiros, por 12 vezes de 150,39. Ou 1.500 à vista. Só que essa condição eu preciso alinhar com você. Ela só vai estar disponível até quarta-feira que vem. Vamos fazer um acordo aqui no bigode que a gente fala? Depois de quarta-feira, sem chance, não tem mais bolsa. Eu estou te ajudando ao máximo, eu não consigo te ajudar mais do que isso. Eu estou te dando uma formação profissionalizante, com todos os bônus que hoje a gente cobra, se for para ser vendido separadamente, com encontros mensais comigo, para poder destravar sua mente, destravar sua vida, com uma bolsa de 50%. E vai ficar menos de 160 reais por mês. Só que essa condição só ficará disponível até a próxima quarta-feira, beleza? Até a próxima quarta-feira, tá bom? Então hoje é quinta-feira. Você só tem até quarta para fazer isso, tá bom? Só até quarta, a bolsa é disponível. Passou de quarta-feira, já era. Beleza? Então, nesse ponto você tem duas opções. A primeira opção é desistir, como você já fez há anos atrás, talvez, e hoje se sente culpado por tudo que você deixou de fazer. Ou você pode escolher mudar sua vida, com uma garantia. Qual que é a garantia? Você vai acessar toda a formação.
Você vai entender toda a formação e se em 7 dias você não gostar, você vai acessar tudo, tá? Você pode fuçar lá os últimos módulos para ver as técnicas e tal e ver como que é. Você acessa tudo, fuça tudo. Não gostei, não fui com a cara do Edenilson. Não era isso que eu esperava. Você pode pedir o seu dinheiro de volta em até 7 dias. E sim, você consegue olhar muita coisa e fuçar muita coisa lá dentro de 7 dias. Muita coisa. Então você vai lá, olha as técnicas, vai lá no módulo de técnicas para você ver elas, tá? Clica lá na técnica de destrave mental de traumas da família. Só para você dar uma olhadinha. Se você não gostar, você pede reembolso em até 7 dias. Se você gostar, você vai estar comigo para eu poder te ajudar nessa jornada para destravar a sua vida, certo? Então, se você tem interesse, olha só, acabei de colocar o QR Code aqui e lembra que nós só temos 20 vagas para os 20 primeiros, para a sessão de travas mentais, e para os 100 primeiros, aquele bônus do programa de vendas para faturar 3 mil por mês. Tá? Passou dos 20 primeiros, não tem mais sessão de travas mentais individual, com um terapeuta faixa preta. Passou dos 100 primeiros, não tem mais o bônus, que é o programa de vendas, tá? Então, dúvidas, galera. A gente vai começar com Tira Dúvidas agora. Só que neste exato momento, eu vou disponibilizar o link aqui no chat também, tá? Vou disponibilizar o link aqui no chat, aonde vai estar o link da inscrição. E vai ter 2 links, tá? Um link para inscrição, se inscreve rápido se você quer uma das vagas iniciais. Segundo link, para você tirar dúvidas com a minha equipe de forma de pagamento. Edenilson, eu quero passar uma parte no cartão, outra no dinheiro, eu quero dar um jeito aqui. Fala com a minha equipe, é eles que vão te ajudar, tá? Então eu vou postar o link aqui abaixo, nos comentários aqui, tá? Na nossa plataforma. E também eu vou disponibilizar o link no grupo do WhatsApp, tá? Acho que você deve estar no grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar o link lá, as informações lá. E, inclusive o replay, eu vou disponibilizar lá também, tá bom? E o material didático também. Então, vamos lá para o Tira Dúvidas. Aproxima o QR Code aqui, a câmera, para a gente ver e fazer o nosso Tira Dúvidas aqui. A minha equipe, então, como você percebe que é muitos comentários aqui, né? Eu não consigo pegar os comentários aqui na plataforma, de tanta gente que está comentando. O que acontece? A minha equipe separou algumas dúvidas principais e se você mandar sua dúvida, a minha equipe vai pescar e vai colocar aqui para mim na minha tela, tá? E eu já vou responder elas. Então, manda sua dúvida aqui sobre a formação. Ou sobre as travas mentais, né? Pode mandar aqui. Vamos lá, primeira dúvida que minha equipe separou aqui. Eu posso usar... essa pergunta aqui fizeram no... Eu dei uma lida, fizeram no meio da aula. Só não... Minha equipe, coloca o nome da pessoa que fez essa pergunta também, tá? Depois, porque é interessante eu falar o nome da pessoa aqui também, tá? Mas enfim. Eu posso usar o teste de travas junto com outra abordagem? Sim. Por mais que a nossa metodologia, ela seja... pode ser aplicada de forma autônoma, só ela, inclusive eu só trabalho com ela hoje, os nossos terapeutas também, você pode aplicar com outras abordagens. Pode sim, tá? Tem muitos terapeutas conseguindo ótimos resultados aplicando teste de travas. Próxima pergunta. Eu posso aplicar o teste na minha filha que tem depressão? Sim. A única coisa que a gente tem que entender é que o filho são os reflexos dos pais, né? Então verifica aí se realmente o problema está nela ou está no ecossistema ali. A gente fala muito disso, porque tem muitas mães na nossa formação, muitas mães. A comunidade do Facebook ferve de mães lá tirando dúvidas sobre isso, sobre atendimento com crianças, e a gente fala mais sobre esses assuntos, tá? Mas, enfim, você consegue aplicar o teste também. A única diferença, né, é que você vai usar a linguagem dela. Você não vai querer que ela tenha uma interpretação de um adulto que, às vezes, nem um adulto de 40 anos tem. Que a gente tem que falar com uma criança com um adulto de 40 anos. Então, não espere isso de uma criança. Então, você vai trabalhar no mundinho dela, mas tem como. Eu vou ter segurança para identificar as travas? Pô, se você não tiver segurança, eu rasgo meu certificado. Porque não é possível, com roteiro, com script do que fazer em cada sessão, você não ter segurança, né? Então, obviamente que vai ter ali, às vezes a gente se embananar no começo de qualquer desenvolvimento de habilidades. Você tem que entender isso e ser um pouquinho adulto. Qualquer desenvolvimento de habilidades, quando você vai andar de bicicleta, você fica meio assim. Você vai dirigir um carro pela primeira vez. Mas quando você tem um passo a passo claro, você acelera o teu processo de ter confiança naquilo. Entendeu? E é isso que vai acontecer. Você vai ter confiança sim para atender. Possivelmente é isso que acontece com os nossos terapeutas. Próxima dúvida aqui. E sobre o curso, eu tenho quanto tempo para fazer? Geralmente você vai levar de 3 a 4, algumas pessoas 5 meses para emitir o seu certificado. 12 semanas, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho a menos que isso.
mas você vai ter acesso durante um ano inteiro à formação. Então você vai poder revisar, enfim, né? Então você vai ter muito tempo para estudar, pode ficar bem tranquilo. E mesmo que você tenha uma rotina corrida, você vai conseguir, porque são aulas diretas ao ponto, é sem enrolação, tá? Eu vou receber o roteiro completo do teste? Sim. Lembra que eu coloquei um bônus para vocês nessa turma? Você vai receber um roteiro completo de como que aplicar o teste, vai ver eu aplicando, vai ter a calculadorazinha automática das travas, você vai ter tudo isso, tá? Vamos lá. Quais são as formas de pagamento? Galera, primariamente Pix e cartão, mas se você tá difícil para você, mas você quer aproveitar essa bolsa, você vai chamar minha equipe no WhatsApp para falar diretamente com eles, com o meu time comercial, tá? Uma pessoa pode apresentar quantas travas altas? Olha só, a pessoa com mais travas altas que eu atendi, ela tinha 7 travas altas. 7 travas acima de 7,5, 8. Se imagina só o nível de trava que ela tava. E não é por isso que precisa durar mais sessões do que 8, não, tá? Nosso protocolo, a gente consegue ajudar ela a diminuir essas travas em 8 sessões, mesmo que tenha muitas travas altas. Mas, obviamente, eu não tenho tempo para te explicar esses pormenores. Esse raciocínio terapêutico quando da trava alta e da trava baixa. Tudo isso está explicado passo a passo na formação. Tá bom? Então, vamos finalizando aqui. O material didático vai ser enviado para você no grupo, então só fica no grupo, tá? Não precisa chamar minha equipe para pedir o material didático, vai ser enviado lá. A gente vai enviar o replay lá no grupo também, e qualquer dúvida que você tenha sobre a nossa formação, tire direto com a minha equipe. Não é no meu Instagram, porque se você for no meu Instagram, o valor vai ser outro. Lembra? Lembra que essa condição até quarta-feira é só para você que está aqui? Então, a gente está finalizando agora, tá? Eu sei que algumas pessoas estão tirando dúvidas aqui ainda, mas eu te prometi que ia durar 1h30, 2 horas, né? Então vamos cumprir esse prazo. E qualquer dúvida que você tenha, a minha equipe está nesse exato momento disponível para te responder, tá bom? Então um forte abraço. Se você tiver com alguma dúvida de entrar na formação, só entra. Só entra porque você está no teu direito de em até 7 dias pedir reembolso. Mas entra. Entra para você perceber que é possível se destravar. Às vezes, se você não entrar, você não vai ver a luz no fim do túnel. Mas quando você chegar lá dentro, você vai perceber. Por que eu não achei isso antes? Porque agora eu vou destravar minha vida e minha carreira como terapeuta. Então só entra lá, conversa com a minha equipe, tira as dúvidas. Se você quer ser um dos 20 a 100 primeiros ali, né? Se inscreve o quanto antes no link que está aqui abaixo, certo? E também com a minha equipe. Um forte abraço e eu te encontro lá dentro da formação.